Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente tá com um convidado aqui que tá fazendo um sucesso, porque ele tem uma opinião, ele fala com respeito, ele sabe botar argumentos na mesa. Nós vamos falar aqui com uma pessoa muito especial. Antes de mais nada, pessoal, eu quero falar do André, deixar aqui um abraço pro André Dias, não pôde vir, infelizmente tá com uma virose forte, mas ele fica triste, ele queria vir de qualquer jeito, eu falei, não, fica em casa descansando. Um beijo pro André. E antes de começar essa entrevista, pessoal, eu quero apresentar para vocês o nosso patrocinador gigante, que é o Investidor 10. Hoje, um aplicativo que muitos influenciadores usam para fazer o quê? Análise de ativos, né, ações, fundos imobiliários, quando comprar, por que comprar, vem de uma forma mastigada, ativos no exterior, indicadores fundamentalistas de uma forma bem mais simples para você entender. E eu vou deixar aqui embaixo, tá, pessoal? Tem um link na descrição. É só clicar, você já vai direto no Investidor 10. Você pode fazer do seu celular, é gratuito. Tem um QR Code também na tela rodando. Mas faz o seguinte, dá uma força pra gente. Entra aqui, ó, tá na descrição. Clica no nosso link e acessa o Investidor 10 ou o QR Code que tá na sua tela. E agora, vamos falar com ele. Engenheiro Léo. Seja bem-vindo aqui. Primeiro de tudo, esse podcast que é seu, né? Hoje nós vamos falar de tudo. Vamos falar sobre Brasil, vamos falar sobre Trump, vamos falar sobre as polêmicas que tem aí. Você já falou que também tá em uma essa semana. Sempre tem polêmica. Mas seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigada por você vir, né? Disponibilizar seu tempo também. Agradeço demais pelo convite. Eu acho interessante você falar isso, não é? Porque é uma pessoa que fala e o pessoal fala, tem várias polêmicas, vários cortes. E praticamente tudo que eu falo é de domínio público, né? Qualquer consulta na internet, do Google. Então tem vários cortes aí meus que ficaram famosos, alguns inclusive internacionalmente. O corte que eu falei, por exemplo, do QI do brasileiro. A média do QI ser inferior à de um macaco. Isso é domínio público, essa informação tá na internet para qualquer um ver. Outro dia vi até uns vídeos que até achei bacana, eles falando do centenário do imposto de renda. Quer dizer, a gente tá num país onde você tem jornalistas, economistas, um monte de gente, ninguém se tocou que 2024 foi o centenário do imposto de renda. E eu fiz questão de falar isso em 2024, porque o pessoal fala por exemplo, em cobrar imposto para grandes fortunas. Eu falei, mas isso já fizeram. Foi o imposto de renda. O imposto de renda era o imposto para grandes fortunas, que era só quem ganhasse acima de 4 vezes a média de salário nacional que pagava. E hoje qualquer empregada doméstica paga. Quando chegar esse novo imposto para grandes fortunas e a tabela não for corrigida, o que você acha que vai acontecer daqui a 10 anos? Qualquer empregada doméstica vai pagar o imposto para grandes fortunas. A gente vai ter 2 impostos para grandes fortunas. Aí vou lançar o 3º imposto para grande fortuna. Esse dia falei, achei maravilhoso isso, ninguém sabia isso. Contei a história de um filme, domínio público. Todo mundo deveria conhecer, ninguém sabe. A história do Titanic nazista. Como assim? Eu também não conheço. Eu não conheço. Então, isso eu acho maravilhoso. Eu não conheço. É melhor perguntar, né, pessoal? Escreve no Google agora, aí, Titanic nazista. Aparece a primeira página, tem Wikipédia sobre isso. Titanic nazista, eu falo sobre isso porque eu achei até curioso, né? Eu sofri até um ataque esses dias. Comenta pra gente também dessa polêmica. eu e o Frei Gilson somos os cancelados. Nós vamos falar do Frei Gilson também, que tá sendo falado, né? Somos os cancelados da semana. E é curioso, você vê o perfil, né, das pessoas que te atacam. E, por exemplo, tem 3 perfis bem definidos, a gente pode falar sobre eles, né? Mas, por exemplo, muita gente que... Isso veio de cima para baixo, né, um certo cancelamento. Então, você vê muita gente, por exemplo, com a bandeira da Palestina, bandeira do Hamas, e pessoas, inclusive, escrevendo, no perfil da pessoa, escrevendo From the river to the sea, Palestine will be free. O que o cara tá dizendo quando ele fala essa frase, né? Ele tá pregando o extermínio dos judeus. Quem que prega o extermínio dos judeus? O nazismo. Então essas pessoas são literalmente nazistas, que pregam o extermínio dos judeus. E o nazismo, ele sempre foi de esquerda. Toda a sua história é uma história de esquerda. Hitler se dizia socialista. No livro Mein Kampf, do Hitler, é só ler, tá escrito lá. Não precisa acreditar em mim. É só pegar o livro e ler. Você tá escrito lá, quando ele faz o ataque aos judeus, a principal narrativa, de acordo com Hitler, é que o judeu, ele não abre indústria, por exemplo, ele não produz, ele não constrói. Ou ele trabalha em banco, ou ele tem banco, ele é dono de banco, ou ele revende. Então ele pega o produto de quem produz e vende mais caro. Então ele é um atravessador. Isso de acordo com Hitler, pelo amor de Deus, não concordo com isso, até porque eu conheço vários judeus que têm indústria. Eu também, vários, e que inclusive são excelentes pessoas e excelentes
São grandes empreendedores também, né? Exatamente, né? E Hitler falava que eles eram câncer na sociedade porque eles nada produziam. Como eles nada produziam, a eles nada pertencia. Já ouviu falar nessa frase? Já ouviu essa frase? Já. Né? Essa frase é de direita ou de esquerda? Esquerda. Né? Entre todas as provas, você tem que ser um completo e total idiota pra você achar que nazismo é de direita. Você não tem que conhecer nada de história, mas nada sobre Hitler, nada da história pra você achar que o nazismo é de direita. Mas tem até uma história muito interessante, que é a história do Titanic nazista, que foi um filme pedido por Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista, com aval, obviamente, de Hitler. Então eles pegaram a principal empresa produtora de filmes da Alemanha para fazer um filme do Titanic. Já existia um filme do Titanic de 1929, se eu não me engano. Também pouca gente conhece, o pessoal conhece muito o último, né? Daquela joia azul e tal. Mas em 1943, eles contrataram uma empresa e o nazismo ele botou muito dinheiro. E a esquerda, ela sempre bota muito dinheiro em propaganda. Então você... Pode até que não parecer, né? Às vezes em filmes, em alguma coisa, né? Não, você vê que foi liberado em 2 anos, o governo do PT liberou 30 bilhões de Lei Rouanet. Nunca foi liberado tanto dinheiro para artista. Acabou de ser anunciado mais 3,5 bilhões que o Lula vai liberar para fazer o povo acreditar que ele está fazendo um bom governo. Você acha que esses 3,5 bilhões, eles vão para onde? Mas onde vai sair de alguém, né? Isso daí sai do bolso de alguém. Da gente. Só que a questão é, para onde vai? Então vai para influenciador, vai para artista, vai para publicidade. Então por que você acha que tem influenciadores atacando tanto quem ataca o governo? Porque eles pagam, porque eles são bandidos, porque eles estão receptando um dinheiro roubado das pessoas. Porque o imposto aqui no Brasil, eu nem gosto desse argumento anarcocapitalista que imposto é roubo. Mas no Brasil é literalmente roubo. Porque se eu tenho a carga tributária maior que diversos países que está entre os 10 de melhor IDH e eu não estou entre os 10 de melhor IDH... Alguma coisa tá estranha. Onde tá indo esse dinheiro? Porque uma coisa é a gente pagar imposto, por exemplo, a Suíça. Sim. Só que aí você tem todo, né, realmente vale ali, você tá pagando, mas tem um lugar incrível, cheio de vantagens. Outra coisa é o Brasil, que infelizmente passa aí um momento muito ruim, Sim. muito imposto, muita arrecadação, e a gente não tá vendo um plano, né, O nosso plano ideal. IVA, ele vai ser maior do que o da Noruega e do que o da Dinamarca, por exemplo. Os nossos serviços públicos serão melhores do que o da Noruega e da Dinamarca? Jamais. Obviamente não. Então, para onde está indo esse dinheiro? Então, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro, esses influenciadores, eles estão fazendo receptação de material roubado, de dinheiro roubado. Exatamente, Léo. É tanta coisa, né, que acontece. Então, é um absurdo. E isso sempre acontece. Os países de esquerda investem muito em publicidade. Então, Joseph Goebbels pegou uma fortuna do nazismo e colocou para eu esqueci o nome do diretor, para fazer um filme, que é o Titanic nazista, que ia contar a história do Titanic, a história que a gente conhece, Sim. só que do ponto de vista nazista. Do ponto de vista nazista, como que seria essa história? A história mostraria como o capitalismo é ruim. Então, todo este filme, o Titanic nazista, é uma propaganda anticapitalista. Então, quem que vai fazer a propaganda anticapitalista? A direita ou a esquerda? Esquerda. Né? Então, é meio óbvio o que o nazismo é. Qualquer idiota, como eu falei, sabe que nazismo não é de direita, ele é de esquerda. Assim como o fascismo. O fascismo eu já contei. Tive no podcast Três Irmãos, eu contei a história do nascimento à morte do Mussolini. Ele nasceu, viveu e morreu como um esquerdista. O fascismo é mas absurdamente de esquerda. E o pessoal fala muito de fascismo aqui, né? Ah, é fascista. O pessoal nem sabe o que é isso, né, Léo? Se referindo à direita. Isso que eu acho, então, acho que eu acho maravilhoso. O caso curioso, porque Hitler ainda da infância tal, você não tem tantos dados, mas o caso de Benito Mussolini, toda a história dele praticamente, da vida toda, praticamente do nascimento à morte, a história está registrada. Sim. Então, só para contar essa história rapidamente do Titanic nazista, então a história basicamente seria assim. Era uma história anticapitalista, é uma propaganda anticapitalista, iria mostrar como os capitalistas no Titanic, eles são pessoas más, que eles vivem com tudo do bom e do melhor, a melhor comida, a melhor bebida, eles abusam de mulheres, e são pessoas tão más a ponto de abandonarem os seus próprios filhos quando o Titanic afunda. Então eles vão embora e eles deixam seus filhos. Nesse filme teria um alemão socialista. E esse alemão queria salvar as pessoas do Titanic. Ele é o herói do filme. Sim. Né?
E aí, no final do filme, tem uma coisa que o último filme não tem, que é até interessante a proposta, que eles iam mostrar também o julgamento, porque tem aquela empresa que é Star White, uma coisa assim, não lembro o nome da empresa exatamente, que é a empresa que cuidava fabricou, né? E operava o Titanic, e essa empresa foi processada, né? De acordo com o filme, foi processada depois que o Titanic afundou. Então, este alemão testemunharia para colocar os capitalistas na cadeia, mas aí o sistema não deixa colocar os capitalistas na cadeia. Então, é toda uma história anticapitalista. Sim. E por que que ninguém fala? É a mesma coisa. Você vê um documentário. Eu adoro documentários. Assisto vários documentários. Aí você vê um documentário lá do Mussolini. E aí ele tá falando. Aí alguém legenda ou traduz. Ou você vê de qualquer... Tem vários documentários, por exemplo, no History Channel, de ex-presidentes dos Estados Unidos. Aí você vê lá uma fala do Frank Delano Roosevelt. Você vê uma fala do John Kennedy. Elas sempre são traduzidas ou legendadas. Já reparou que sempre que é um documentário do Hitler, quando ele começa a falar, nunca é traduzido nem é legendado? Nunca. Já reparou? Já Por quê? reparei. Porque eu assisto bastante coisa relacionada a Hitler, essas coisas. Porque eles A não história querem toda. que você saiba o que ele falou. Porque é muito claro que ele é de esquerda. É muito claro que Hitler é socialista. Então, eu falo mais uma prova. Procure a história do filme do Titanic nazista. É só escreve no Google, Titanic nazista. Tem toda essa história contada. E curioso que toda a equipe nazista que cuidou deste filme, que eles criticavam, olha, os capitalistas são maus, eles tratam mal as pessoas, eles abusam das mulheres. O diretor do filme, toda a equipe, é porque eles receberam muito dinheiro para fazer esse filme. Então eles Imagino. comiam do bom, do melhor, abusaram de todas as atrizes do filme. Tudo Meu que eles Deus. criticavam do capitalismo, eles fizeram. Olha que absurdo, gente. E a Isso. gente nem imagina, né? Isso é Sim. porque o Léo estuda e sabe, mas tem muita gente não tem nem ideia mas aí que disso. tá, isso que eu acho. Eu não estudo, eu estudo engenharia. Sim. Essa é a minha área. Lembrando que o Léo é engenheiro. Quantos Isso. anos você tem de empresa, Léo? Eu tenho de indústria 30 anos. 30 anos. E trabalho... para de falar que ele vai ser demitido, viu, criatura? Que ele não vai. Ele é Não, bom engenheiro. Tô Dá tranquilo. resultado. Então tentem mais, tá? Vocês de esquerda, tentem mais. 30 anos como... Não 30 anos como engenheiro, porque 30 anos na indústria. Mas Sim. quando eu comecei, eu não era engenheiro. Eu comecei com 15 anos de idade, né? Sim. Vou completar, na verdade, esse ano... aliás, março, né? Tô completando agora 31 anos. Parabéns, é completa bastante agora tempo. 31 anos na indústria. Quer dizer, estuda outras coisas também, né? Tá ali ligado, né? É porque aí que tá, eu falo isso... como falei, 31 anos na indústria, 15 anos como professor universitário. E eu falo isso para meus alunos, né? Que a gente fala sobre matérias diferentes. E eles às vezes perguntam, pô, mas isso que eu vi naquela matéria vale aqui? Eu falo, gente, a natureza não faz distinção de matérias. A gente faz distinção de matérias para que tenha um professor especializado em cada matéria. Sim. O que é verdade, vale em qualquer lugar. Se o que o professor te ensinou é verdade, ele tem que valer em qualquer lugar. Sim. Né? Então, quando você estuda história, por exemplo, ele está muito relacionado à engenharia. E engenharia, as pessoas até não entendem o que é, mas engenharia é uma gama muito grande de coisas. Não é só eu projetar, eu construir, etc. Mas eu tenho que lidar com pessoas, administrar, gerenciar, Exato. etc. Então, você aprender casos... Eu tô assistindo agora uma série, ela é nova, recomendo. Se você não assistiu, ela tá com 4 episódios. Eu acabei de assistir os 4, são muito bons, que é A Casa de Davi. Chegou a ver? A Casa de Davi, não, ainda não. Ainda bem que você me deu, porque eu pensei, depois eu vou pedir pro Léo umas indicações de documentário. É muito bom. Apesar que dizem que o meu gosto é ruim, porque eu gosto de uns filmes de heróis que todo mundo fala que é ruim. Tipo, Lanterna Verde eu gosto. E o pessoal fala que eu tenho um gosto muito ruim. Mas A Casa de Davi é muito bom. Ele inventa algumas histórias, né? A história que tá lá não é bem... É a história bíblica, mas eles têm que preencher lacunas. Sim. Por exemplo, você tem a história... A Casa de Davi, ele começa com a história de Samuel, né? Praticamente Samuel ungiu Saul e tal, e Saul é rei. Então a gente pega a história de Saul sendo rei, né? Sim. Basicamente isso. E aí vai entrar até Davi, né? A história é essa. Só que, por exemplo, Saul, ele tinha esposa, ele tinha filhos, né? E você não tem muitos detalhes, tirando o primogênito de Saul, que é o Jonathan, se eu não me engano. Tirando o primogênito, você não tem detalhe dos outros filhos. Sim. Então eles têm que completar... Fazer a lacuna, completar a lacuna. a lacuna, exatamente. Então nem tudo que tá ali, você que quer conhecer a história bíblica, você não pode acreditar em tudo que tá ali. Sim. E nem tudo que tá ali tá na Bíblia. Mas tirando esses detalhes, é muito bom. E essas histórias, eu gosto de filme, de história, que tenha boa intenção.
Então, por exemplo, eu tô assistindo já há bastante tempo The Chosen. The Ai, Chosen lindo. é uma das melhores É, histórias que eu acho que é a melhor nossa. série que eu vi na minha vida. É de chorar, é emocionante, né? Só que o que que é importante que eu vejo, porque é fácil, quantas pessoas já não contaram a história bíblica? A história da Bíblia é a melhor história já contada na humanidade. E esse é o melhor livro, né? Porque Me- todos os outros livros se baseiam na Bíblia. Não, e você Né? tem. Não, você tem até livros anteriores que são excepcionais, como eu comento sempre, Homero. Homero Sim. é para mim, vou falar uma blasfêmia aqui, me perdoe. Mas é em tamanho, é o que mais se aproxima da Bíblia. É Homero. Mas é óbvio pra mim que Homero não tirou da cabeça dele tudo que tá ali. Sim. Então eram várias histórias já contadas de vários lugares que ele pegou e compilou, porque é muita genialidade de Homero. Você pegar a Odisseia, pegar a Ilíada, é muita genialidade pra uma pessoa só. É como Sim. a Bíblia, é muita genialidade pra Uma uma pessoa pessoa só. a não ser que essa pessoa seja divina, Exato. né? Então Que quantas... já foi modificada várias vezes, né? Sim, então, traduzida. Até eu quero falar disso, traduzida várias vezes. Até antes, eu quero entrar no assunto do Frei Gil, já que a gente tá tocando nisso. Aliás, Sim. eu quero que você fale aqui, Léo, por quê. Sim. E o que você acha também dessa questão do Frei Gilson? Porque eu vejo que ele tá fazendo né, independente da religião, independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer o que a gente acredita e o que a Sim. gente realmente quer. A gente assiste o que a gente realmente quer. Sim. E eu vejo ele como uma pessoa muito serena, né? Não vejo ele rebatendo esses ataques, né? O que você acha desse cancelamento do Frei? Isso, o que tá acontecendo? Não, mas agora é meio que uma tentativa de cancelamento. Por exemplo, a minha fracassou. Eu fiquei sabendo do meu cancelamento antes de ele acontecer. Né? Porque eu recebi uma mensagem de gente, de jornalista que eu conheço. Então ele tá em Sim. grupo de jornalista. Então eu recebi a mensagem que iriam me cancelar. E eu fui cancelado, entre aspas, porque isso não tem valor nenhum. Eu fui cancelado por uma coisa que eu nem escrevi. Sim. Entendeu? Então pegaram um print de uma coisa que eu não escrevi, porque eu tenho gente que publica pra mim no meu Twitter e responde comentário. No Instagram, não. No Instagram, ele responde comentário, mas eu que publico tudo. Por enquanto, talvez a pessoa publique. Tanto que é meio óbvio, se você me seguir, se você até Sigo. me permitir, eu falar pro pessoal me seguir, Claro, pode Né? falar. E depois, no final, de novo, a gente vai falar onde te encontrar. pro pessoal que não me conhece, CJBR Engiléu. Engiléu de Engenheiro Leonardo, né? Então, CJBR, tudo junto. CJBR Engiléu. Só isso, no Twitter e no Instagram, é a mesma coisa. No YouTube também, não? No YouTube, só CJBR vai aparecer. Já aparece. Já aparece. Mas no YouTube eu também parei canal, talvez volte com outra proposta, vamos ver, né? O que vai acontecer aí mais pra frente. Então, o que a gente tá falando aqui do que? Aí, não, eu perguntei pra você o motivo que você Ah, tava tá. explicando e depois eu queria que Isso. você falasse dessa questão do Frei Gilson. Vamos lá. Então, é muito claro, quem olhar no meu Twitter, olha no meu Twitter e no meu Instagram, você vai ver que são duas pessoas, né, diferentes, né? No Twitter, eu publico muito no Twitter, muito. Quase tudo sou eu. Mas tem gente também que publica, às vezes apaga, e até por questão, quando vê que vai dar alguma polêmica, a pessoa apaga. E até por questões jurídicas, porque eu tô vendo um processo, porque divulgaram meus dados e tal, então eu vou processar. E, inclusive, pessoas que pediram minha demissão, quero pegar todo mundo, quero tentar fazer um processo e tirar um dinheirinho, nem que seja um pouquinho, mas de todo mundo que fez isso, porque é uma desonestidade muito grande você querer pedir a demissão de uma pessoa, porque ela deu a opinião dela. Mas o que, inclusive, isso foi em cima de um comentário, de um tweet que nem foi meu. Quem falou foi outra pessoa, que é um perfil que chama Como Tanca o Brasil, se eu não me engano, que é um perfil muito bom. E ele tava comentando de uma menina que é uma coisa que acontece muito no Brasil, e a gente precisa falar sobre isso. Uma menina que parece que ela já tinha 5 namorados, que os 5 namorados aparentemente eram bandidos, e bandidos fichados, que já tinham sido presos e tal. E é curioso, como eu falei pra vocês, as pessoas que estavam tentando me cancelar, você olhava o perfil, então era praticamente 3 perfis diferentes. Muita gente defendendo Palestina e Hamas, então olha o tipo de pessoa, é o tipo de pessoa que se me odeia, eu estou no caminho certo. Muita gente, aí você vê que é MAV, que é militância paga, porque muita gente, inclusive, com o mesmo banner no Twitter, muita gente, e muita gente com comentários assim. Ou seja, vamos dizer assim, de uma comunidade, É né? o mesmo grupo, gente paga, a gente sabe que são pessoas pagas. Isso não é orgânico, isso não é verdadeiro. As pessoas de verdade, você vê elas comentando, elas todas estão do meu lado. As Sim. pessoas de verdade. Você vê que é meio com os robôs, assim, modo de dizer. Isso, exatamente, a maioria roubou. Né? E muita gente com comentário assim, por exemplo, não vou falar a palavra que não pode, né?
Mas pedo, que todo mundo sabe o que eu tô dizendo, pedo não é crime. Pô, como é que você fala que abusar sexualmente de uma criança não é crime? Exatamente. E o cara que abusa Um sexualmente absurdo. de uma criança, eu nem quero esse cara preso, eu quero ele morto. Esse cara, eu quero ele morto. Então, essas pessoas estão defendendo que uma menina de 14 anos, porque isso acontece muito entre bandidos, o cara, ele tem um desejo sexual por uma menina e ela é lá da comunidade, se ela tem 14, 15, ela tem que ser dele, e acabou. E, além disso, tem as meninas que se envolvem porque querem. Com tráfico, com traficante, sei lá, Porque assim, ela essas vai coisas. ter benefícios por isso. Inclusive, era uma coisa que eu acredito que deveria acontecer. Por exemplo, o Igor, do Flow, Sei. ele conta uma história que uma vez ele tava numa festa, num morro lá e tal, e um traficante, acho que deu um fuzil pra ele e pediu pra ele segurar. Falou, segura, eu vou ali e já volto. Enquanto ele tava com o fuzil na mão, várias mulheres deram em cima dele por ele estar com o fuzil na mão. Pela questão de poder, né? Então, só que essa pessoa, seja mulher ou homem, ela se envolve com um bandido, ela tem benefícios. Então ela vai ganhar um iPhone do bandido, vai ganhar um carro, qualquer coisa assim. Ela tá fazendo o quê? Receptação de mercadoria roubada. Ela é criminosa também. Sim. Então eu sou a favor, inclusive, de você ter penas pra pessoas que se relacionam com bandido sabendo disso. Porque ela está sendo financiada pelo crime. Então, se Sim. você, por exemplo, se é namorada ou mesmo casou com um bandido, se é provado que você sabe que esse cara é bandido e você tá fazendo uso do fruto do crime dele, você tem que ser punida também. Você tem que também ser julgada, né? Então você tem... E isso é uma coisa que Frei Gilson tá fazendo, vamos falar do Frei Gilson, e tem muitos influenciadores, homens, fazendo isso. Então você vê uma geração hoje de garotos, jovens, que ele quer trabalhar, ele quer se estudar, ele quer estudar. Ele não vai se meter com droga, ele não vai se meter com bebida, ele pode até beber, mas não vai ser um alcoólatra. E essa pessoa, ela é cristã, por exemplo, ela quer formar uma família, ele quer ter uma mulher pra vida toda, ele quer formar uma família. Tem muitos homens fazendo isso. E precisa ter mais mulheres fazendo isso. Eu vim de Uber pra cá, tô sem meu carro esses dias, vim de Uber pra cá, hoje, e o rapaz do Uber tava me contando essa história. A gente conversando muito, eu gosto de conversar com pessoas. Sim. E ele me contando que ele foi casado há um bom tempo, ele tem um filho, né? Tem um filho. E aí ele contou exatamente desse jeito. Ele falou, eu tô na minha casa, minha mulher, meu filho, e de repente minha mulher chega e fala, eu não quero mais essa vida de casada. Eu não quero mais ser casada. Eu quero curtir a vida. E ela separou do cara para curtir a vida. E ele me fala que 8 meses depois ela voltou, querendo voltar. Eu falei, agora você foi curtir, saiu com um monte de cara, agora você quer que eu volte? Se arrependeu, né? Viu que tinha um marido excelente. Independente disso, de ela ter voltado pra ele, mas a gente tá falando de uma família. Homem, mulher e filho. Sim. Você consegue imaginar sua mãe fazendo isso? Eu não consigo imaginar minha mãe chegando em casa... Minha mãe tem 40 anos de casado. Eu não consigo imaginar minha mãe chegando em casa e falar assim, olha, eu vou abandonar vocês, meus filhos. Inclusive, né? O marido eu posso até entender. Não entendo muito às vezes bem. a pessoa tá num momento que ela tá, né, refletindo se, né, se ela tá feliz no casamento, agora abandonar filho, aí a gente fala de algo muito, muito mais sério, né? Então eu não consigo imaginar a minha mãe chegando em casa e falar assim, olha, eu quero curtir a vida. Eu vou abandonar vocês, vou embora, porque eu quero curtir a vida. Entendeu? Então, você tem hoje uma geração de influenciadores homens que estão influenciando homens para um bom caminho, tá? E eu falo, tá? Já falei isso várias vezes, eu nunca fui ateu na minha vida. E eu gosto muito do cristianismo, principalmente o protestantismo. Mas eu tenho, talvez por ser engenheiro, não sei, eu tenho dificuldade com a fé. Mas mesmo tendo dificuldade de ter a certeza que Deus existe, quanto mais eu leio a palavra, mais eu me fortaleço. Isso que eu acho mágico. Sim, você vai começando a ter novos pensamentos, né? Exatamente. Adaptar novos pensamentos. Exatamente. Né? Então, esse tipo de influenciador que está tendo para os homens, precisa ter para as mulheres. Porque não pode ter uma menina de 17 anos que já teve 5 namorados bandidos. Sim, é muito triste. A minha primeira namorada foi com 17 anos, de 16 para 17, é a minha primeira namorada. Uma moça de boa família e tal, que eu namorei, foi minha primeira namorada. Aí você tem 17 anos, você já teve 5 namorados, todos eles fichados pela polícia. E você que defendeu isso, você é um bandido, desculpa te falar. Você é um mau caráter, você é uma pessoa da pior espécie. Você tá defendendo que menores de idade tenham relações sexuais com bandido. É esse tipo de pessoa que você é, e você vai no meu perfil falar que eu não tenho caráter? Você, na verdade, você tá fazendo um elogio pra mim.
É como se Hitler chegasse pra mim e falasse, você é uma pessoa má. Mas aí, na verdade, essa polêmica foi porque você não concordou com isso? Exatamente, mas não fui nem eu, é isso que tá. Mas muita gente não concordaria com por isso, que né? todo mundo tá do meu lado. Exato. Por isso que todo mundo tá do meu lado. Eu queria entender qual é a defesa que a pessoa tem Sim. pra apresentar de que isso é normal. Não, e eles foram todos, que isso já é crime que essas pessoas fazem, de você ir lá na empresa. Eu sou totalmente contra cancelamento, mas eu sou a favor de que as pessoas sejam julgadas, sejam medidas pela sua própria regra. Sim. Sua própria régua, perdão. Porque às vezes o cancelamento, às vezes é muito doloroso, né, Léo? Até envolve, às vezes, a pessoa tem uma depressão profunda por algo, Sim. mas se ela fez algo que é o que você tá querendo dizer, também Sim. tem que ser justo de acordo com o que ela fez. Não, eu sou totalmente contra você punir qualquer pessoa por opinião, por mais absurda que seja. Tá? Eu acho que tudo tem que ser posto na mesa pra ser discutido. Sim. Né? Então, Você pode ter uma visão, eu outra, mas a gente se respeita. sim, o Monark, por exemplo, pra mim foi cancelado por nada. E o Monark não foi cancelado. Ele tava defendendo liberdade de expressão. Nunca ele defendeu o nazismo. Tá? Ele tava defendendo liberdade de expressão. E é óbvio, pra você ter uma ideia, como essas pessoas são, elas já estão tentando me cancelar há algum tempo. Porque eu tô com bandeiras de defesa de diminuição do Estado. Minhas maiores bandeiras hoje que estão ganhando força é sobre acabar com o IPTU e com o IPVA, que Sim. é roubo. Porque o governo, eu ganhei meu salário, o governo já cobrou imposto. Então acabou, eu já paguei imposto no meu salário. Sim. Né? Não tinha que cobrar mais em nada. Aí eu paguei imposto no meu salário. Ou seja, paguei imposto na renda. Aí quando eu vou consumir, eu pago imposto de novo. Sendo que eu já Exato. paguei imposto no meu dinheiro e o que sobrou do dinheiro eu tenho que pagar imposto no consumo. Mas tudo bem, aí paguei imposto no consumo também. Aí eu comprei uma propriedade qualquer, eu comprei um celular, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Eu comprei um celular, daqui a pouco todo ano eu vou ter que pagar um imposto. Sei lá, o IPVA é imposto sobre propriedade... É alguma Veicular, coisa, né? veicular, então daqui a pouco vai ter imposto sobre propriedade celular. Todo ano você vai pagar uma taxa pra você ter o celular. Pra você ter um tênis. Por exemplo. Então, se você tem que pagar uma mensalidade, tem que pagar um aluguel, seja por mês ou por ano, sobre um produto que em tese é seu, ele não é seu, você não tem a propriedade, você tem a posse. Então, ninguém no Brasil tem casa própria. Ninguém tem. Você não tem propriedade, você tem a posse da casa, não a propriedade. Que é a mesma coisa que uma pessoa que paga aluguel. Ela não tem a pessoa que paga aluguel, não tem a propriedade da casa, mas tem a posse. Sim. A mesma coisa pro IPVA. O difícil, a gente tá ganhando bastante penetração, a gente da Jovem Pan, inclusive, o Mota, tava divulgando esses ideais outro dia. Então, é legal que muita gente tá divulgando, mas a gente tem a dificuldade de bater com a cultura do brasileiro. Porque o brasileiro, via de regra, ele só se preocupa quando atinge ele, diretamente. Sim, exatamente. Enquanto tá com os outros, tudo bem. Mas Tudo se bem. chegar em mim, né, aí dói, né? Mas ele não percebe que chega nele. Porque ele fala assim, pô, vai acabar com o IPVA. Primeiro, aqui em São Paulo a gente tem rodízio de veículo. Então, 1 em cada 7 dias eu não posso usar o meu carro. Se 1 em cada 7 dias eu não posso usar o meu carro, eu tenho que ter 1/7 de desconto do IPVA. Já começou por aí, Sim, tá? Já começou por aí. faz sentido. Quando o IPVA foi criado, porque não sempre existiu o IPVA no Brasil, né? Olha, na época dos Neandertais existiu o IPVA. Não, o IPVA foi criado. Obviamente que as pessoas foram contra. A desculpa que usaram pro IPVA, para colocar o IPVA, foi o seguinte, olha, a gente precisa expandir o Brasil e tal, ter rodovias e tal. Tendo IPVA, no Brasil, a gente nunca vai precisar ter pedágio. Foi essa a desculpa. Hoje eu tenho o IPVA e o pedágio. Já que as rodovias que nós pagamos para serem construídas foram privatizadas e nós estamos pagando o pedágio, então todo o valor que eu pago de pedágio deveria ser descontado do IPVA, Sim. né? Isso o Faz básico. sentido. O básico de justiça. O básico. Porque o certo é não existir IPTU e IPVA. Só que aí o cara fala, eu não tô nem aí pro IPVA, porque eu não tenho carro. Só que quando você pega Uber, você paga IPVA. Quando você pega ônibus, você tá pagando IPVA. Aquela tua passagem é mais cara porque o IPVA do ônibus é caro. Tudo que você consome, toda a sua comida vem de caminhão, que paga Também, que IPVA. o transporte fica mais caro. E ele é mais caro, esse transporte é mais caro por causa disso. Então você tá pagando IPVA. Aí eu falo do IPTU, a pessoa fala, mas eu não tenho casa, eu moro de aluguel. Eu falei, então parabéns, você paga 2 aluguéis. Exato. Você paga o IPTU e o aluguel, são 2 aluguéis que você paga. Então como eu estou fazendo? Levantando essas duas Levantando bandeiras, as bandeiras. São várias, mas essas são as duas que estão se tornando principais. Levantando essas bandeiras de diminuir, tirar
o tamanho, diminuir o tamanho do Estado, porque o Estado, eu não tenho nada contra o Estado. Eu não sou anarcocapitalista. Só que é o básico da administração. Quando que eu faço alguma coisa ou quando que eu terceirizo? Se eu consigo fazer melhor que o mercado, eu faço. Se o mercado faz melhor do que eu terceirizo. Isso é o básico da administração, se aprende engenharia de produção, né? Então o Estado, ele é ineficiente em tudo que ele faz. Qualquer empresa de fundo de quintal consegue fazer melhor do que o Estado. E o Estado, ele não deixa ter concorrência. Porque eu não tenho nenhum problema de você ter a Petrobras. Não tenho nenhum problema de a gente ter uma empresa pública de combustível porque é estratégico. Aliás, se é estratégico, aí que não deveria ficar na mão do governo, né? Mas eu não tenho nada contra ter a Petrobras. Até porque o pessoal fala, tem que privatizar a Petrobras. Privatizar não resolve porcaria nenhuma. O que resolve é abrir o mercado. Sim. Entendeu? Então Pode ter concorrente, né? Pode ser pública. A Petrobras não tem problema, pode ser do Estado. Mas deixa outras empresas produzirem combustível. Principalmente o álcool. Era pra gente ter álcool aí. Imagina, álcool vendendo a litro a granel, não tem embalagem, nada. Era pra custar R$1 o litro de álcool. Sim. O álcool combustível. E custa uma fortuna. E é curioso, porque sempre se fala... Não, porque a gasolina tá sempre subindo de preço, porque precisa do petróleo, porque é dolarizado e tal, não sei o quê. Por que o álcool sempre acompanha a gasolina? Por que o preço do álcool sempre acompanha a gasolina? É estranho, né? Então sempre arrasta o álcool também. Aí as pessoas falam, não, porque você fala polêmica. Eu falo o óbvio. Tô falando o óbvio. É que o brasileiro tá acostumado a aceitar muito, né? Aceitar qualquer coisa. Eu até ia te falar isso, ô Léo. Como é que você tá enxergando esse governo? Vamos falar, né? Governo Lula. Tem alguém que se salva? Essa questão Haddad. Como é que você vê isso? Porque a gente fala muito imposto, arrecadação. Agora a gente vê tributação pra lá, até imposto de herança. O que você tem pra falar disso, ô Léo, sua visão? É curioso o seguinte, esse cancelamento aí veio pra mim. Eu fiquei muito feliz até de ser cancelado junto com o Frei Gilson. É uma honra pra mim ser cancelado junto com o Frei Gilson. Aí você vê esse cancelamento que em tese, você botou culpa na vítima. Nunca botei culpa, né? Só que se você começa a andar só com bandidos, o que você acha que vai acontecer com você? Tem uma coisa que inclusive é bíblico, que se chama maldição, tá? As pessoas acham que maldição é uma coisa mágica. Tá? É uma coisa assim, nossa, eu botei uma maldição em você. Maldição é de maldizer, tá? É de eu prever alguma coisa, mas de prestar atenção. É mais ou menos como intuição. Sim. Né? A intuição, as pessoas também acham que é uma coisa mágica. E não é, tá? Você vê, às vezes, eu conheço várias pessoas assim, cara de manutenção de máquina. A gente tá lá trabalhando sempre e tal. E aí o cara passa e fala, meu, essa máquina aqui vai dar problema. Daqui 3 semanas a máquina dá problema. Você fala, putz, o cara é um vidente, fez curso com a mãe de Ná. Provavelmente ele viu algo ali que já tava dando errado, Ele né? tá tão acostumado com aquela máquina que ele percebeu um som diferente. Ele percebeu alguma coisa que ele sabe que ela não tá normal. Às vezes, ele nem percebeu isso conscientemente. Às vezes foi inconsciente. Mas ele tá tão acostumado com aquilo que sabe que tá errado. Né? Mulher fala isso, pô, eu tô achando que meu marido tem uma amante. Às vezes ele tem. E você percebe, porque ele tá com um comportamento diferente, que às vezes você nem percebeu conscientemente. Exato. Né? Isso é intuição, tá? Eu falei da intuição que eu ia falar de outra palavra, agora até esqueci qual que era que eu tava falando. Não, da maldição. Da que maldição, a gente tá obrigado. falando, né? Se você anda com... Isso. Isso minha avó sempre falou. Minha avó falava assim, me diga com quem andas que eu te digo quem tu és. E aí, às vezes eu me justificava. Falava, ô vó, mas não. Às vezes a pessoa é uma pessoa porque de repente anda num grupo, mas ela é diferente. Mas o que acontece? Se você anda num grupo onde todo mundo, vamos dar um exemplo aqui, Sim. é esportista, qual é a probabilidade de você ser esportista? Perfeito. Você vê que eu não tô andando com esportistas, por exemplo. Não, assim, um exemplo. Sim. Se você anda num grupo onde todo mundo gosta de carro, Sim. a probabilidade é que você também vai gostar e falar Perfeito. disso, não é verdade? Eu- E se você anda com um grupo onde as pessoas usam droga, qual Sim. é a probabilidade de você usar droga? Então, Não é? aí que tá. A questão. Eu não gosto muito dessa frase. Que fala assim, diga-me com quem andas, porque não é só com quem andas, é como você anda. Né? Porque via de regra tá certo. Se você anda só com quem bebe e usa drogas, a probabilidade de você também beber e usar drogas é muito grande. Eu, a vida toda, né, universitário e tal, cansei de sair com todo mundo que bebia. Eu nunca bebi, eu me conheço. Então, mas eu brinco e falo uma coisa assim, né? O pessoal fala assim, ó, quem anda com porcos vai comer farelo. Eu falo, sim, mas tem gente que anda com porcos e tá comendo bacon. Depende de como você usa aquele grupo, né, a seu favor. Mas vamos lá, da maldição,
tá? Isso eu já vi acontecer inúmeras vezes, de um pai falar, da mãe falar, e a pessoa acreditar que é uma maldição. Falar, pô, também você jogou praga. Então imagina o seguinte, eu saio com você, nós somos amigos. E a gente sai, volta e meia, e eu vejo direto você bebendo, a ponto de ficar bêbada, e aí você pega seu carro e vai pra casa com o seu carro, e você mora longe, né? Aí eu chego e falo pra você, Carol, você, qualquer hora, vai sofrer um acidente. Né? Porque se você tá isso é óbvio. Todo dia, né? Não precisa ser muito inteligente. Fala, pô, toda vez que a gente sai, você fica bêbada, pega seu carro e vai pra casa. Fala, pô, você, mais cedo ou mais tarde, você vai sofrer um acidente. Aí você sofre um acidente. Aí no outro dia você chega brava comigo. Pô, mas você também jogou praga? Não é óbvio que vai acontecer alguma coisa? Uma hora aconteceria, né? Então, a culpa não é da menina por ela ter sido morta. Mas ela não foi inteligente a ficar saindo toda hora, só se relacionando com bandida. Na verdade, ela foi, inclusive, criminosa. E os pais, o pai e a mãe dessa menina não vai ser responsabilizados? Eles não serão responsabilizados? Então, e isso acontece com homens também. Só que quando acontece com homens, ninguém fala nada. Eu conheci uma pessoa, tá? Eu tenho uma pessoa que eu tenho contato direto, que quase ele se lasca nela. Nessa aí. Tinha uma menina, lá de Guarulhos. Tô pensando aqui se eu posso falar da região ou não, mas melhor não falar. De Guarulhos. De Guarulhos, pronto. Que eu poderia falar até o bairro. Mas vamos lá. Uma menina lá de Guarulhos, que ela namorava um bandido e o cara tava preso. Mas as pessoas não sabiam, tá? Que ela tinha esse relacionamento com esse bandido. E o cara tava preso e ela começou a sair com vários caras. Não foi um, com vários. Ixi, e eu conheço um que saía com ela. E aí o que acontece? Esse cara saiu da cadeia, um dia o cara passa lá e essa menina tá com um cara. Né? O cara matou esse cara, lá em Guarulhos, tá? Esse cara morreu sem saber o que ele tinha feito. Exato, porque ele não sabe, às vezes Ele nem não sabia a história da menina. Ele não sabia que a menina namorava esse bandido e tal, ele não sabia, tá? Então, esse cara é culpado? Obviamente que não. Se ele soubesse, ele era culpado? Obviamente que não, tá? Mas imagina o seguinte, chega um amigo meu, né? Tem uma menina lá que ela é famosa, porque ela namora com um traficante. Aí o amigo fala, pô, eu vou sair lá com essa menina. Eu vou falar pra ele o quê? Falar, meu, você é muito burro. Você vai sair com a mulher do traficante, você é muito burro. Se o cara depois matar ele é culpado? Não. Mas ele é burro. E isso já aconteceu. Teve um jogador, ficou famoso isso, teve um jogador de futebol que dormiu com a mulher de um traficante. Só que ele tirou a foto, ele dormindo com ela, ele na cama com ela e publicou na internet. Você não lembra disso? Não lembro. Ficou super famoso. O cara sai, diz a lenda... Mas é um jogador, falaram o nome? Eu não lembro dessa história. Esse jogador, ele foi morto. Ah, entendi. Desculpa, eu não sabia dessa história. O cara era um jogador de futebol, se eu não me engano, tá? Já faz um tempo que aconteceu essa história. O pessoal aí no chat depois pode falar melhor, né? Esse cara era, se eu não me engano, um jogador de futebol. E aí diz a lenda que o traficante permitiu que o cara dormisse com a mulher dele. Diz a lenda, né? Acho que o cara gostava, tal, não sei o quê. Diz a lenda. Só que o problema é que o cara tirou foto dele com a mulher do cara e publicou na internet. Aí isso acho que ele não tinha permitido. Esse traficante matou o cara. Aí deu B.O. Você entendeu? Ele é culpado? Não, mas não foi inteligente. Foi burro, né? Então, se você vê... Se você tem uma filha de 17 anos e ela já teve 5 namorados bandidos, eu vou achar que você, como mãe, é uma criminosa. Porque a mãe tem que estar atenta a tudo, né? Mãe, pai, eu nem sei se essa menina tem mãe, pai, não sei. Mas mesmo por si só, né? E outra coisa, as pessoas defendendo menor de idade transando com criminosos. Mas vamos lá. Aí você fala, nossa, essas pessoas, elas querem justiça. Você falou um absurdo. Nunca é um absurdo. Por exemplo, já faz um tempo que querem me cancelar. Eu publiquei, por exemplo, um vídeo que eu achei muito bonitinho, que era o cara fazia um pudim de chocolate, publiquei no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, tá lá. Ele fazia um pudim de chocolate numa forma de capivara. Então saiu o pudim com a cara de capivara, com o olhinho, super bonitinho. E ainda fez uma musiquinha da capivara, ficou maravilhoso esse vídeo. Aí eu postei, aí teve comentários assim, um professor universitário postando vídeo de capivara, entendeu? Então não importa o que eu faça. Sempre tem alguém que vai bater, né? Porque é o que eu represento, não é o que eu faço. Entendeu? É o que eu represento. Eu tô tentando tirar dinheiro dos bandidos. Eu quero que o cidadão pague menos imposto para que esses bandidos não sejam financiados. Eles estão lutando pelo dinheiro do roubo.
essas pessoas. E essas pessoas têm que ser canceladas. Ah, mas você não é contra o cancelamento? Sou, mas eu sou a favor de cada pessoa ser medida pela própria régua. Se ela quer cancelar os outros, ela tem que ser cancelada. E aí, por exemplo, no seu caso, teve toda essa polêmica que não tá deu em rodando nada. e que, pra falar a verdade, você também não tá nada Eu vou preocupado. lá e faço princípios cristãos e os caras vão me denunciar por princípios cristãos, que eu falo. Eles vão me denunciar numa universidade devocional. Não adianta, numa universidade, é que não adianta mesmo. Numa universidade cristã. Exato. Né? E Você aí... acha que vai acontecer o quê? Exato. Né? E aí vem essa questão do Frei Gilson. Eu mesma, não acompanho as lives, eu vi, né? Fiquei sabendo, até vejo vídeos dele. Sim. E aí aconteceu essa polêmica. Por que você acha que a esquerda... Porque, fala a verdade, né? Bate tanto, que quis bater tanto nele, assim. Então, vamos lá. Tem um estudo interessante que fala sobre a justiça na cadeia. A gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo, tá? A gente tem uma estimativa de que 1% das pessoas no mundo, 1%, sejam psicopatas. 1%. Significa que no Brasil, eu tenho mais de 2 milhões de psicopatas. É muito psicopata. Muito, é. Eu tenho no Brasil, só no Brasil, mais de 2 milhões de psicopatas. Esses psicopatas estão na internet. Isso, claro, 1% é uma média. Depende do lugar. Se eu for, por exemplo, área empresarial, você pegar os CEOs de grandes empresas. Nesses lugares, é mais ou menos 4% de psicopatas que você tem. Esses caras que buscam muito poder e tal. Se você for numa cadeia, é em média 20% de psicopatas. Dependendo do tipo de cadeia, para que tipo de crime, ela pode variar de 15% a 25% de psicopatas. Você pode ter ali 1/4 das pessoas sendo psicopatas. Então a gente tem muito psicopata no mundo. Tô falando isso por quê? Porque a gente precisa entender esse mundo que a gente vive. Então você tem estudos que falam sobre a justiça na cadeia, tá? Por que quando você se tira a vida de uma pessoa, alguém que tira a vida de uma pessoa, às vezes ela é um herói por tirar a vida de uma pessoa e às vezes é um vilão. Por quê? Porque depende do contexto. Tanto que existem nomes diferentes para eu tirar a vida de uma pessoa. Existe o matar e o assassinar. Assassinar é sempre errado, matar nem sempre. Se eu sou o segurança de uma escola e entra um cara e começa a atirar nas crianças, esse cara é um assassino. Se eu atiro nesse cara para impedir a progressão dele, eu sou um herói. Exato. E nós fizemos a mesma coisa, tiramos a vida de pessoas. Então, o que importa? Importa o contexto, né, para isso. Então, por exemplo, às vezes acontece de um cara que foi preso porque bateu na mãe, né? Aí ele vai pra cadeia e os caras matam ele lá, porque ele bateu na mãe. Aí você fala assim, você tá vendo? Tem justiça também na cadeia. Não tem. Aqueles presidiários não estão matando o cara por justiça. Eles estão matando porque eles acharam uma desculpa para exercer a sua psicopatia. Sim. Você entendeu? Podia ser até outra coisa também, outro crime, né? É diferente do cara que mata uma pessoa na rua pra defender alguém. Por exemplo, a pessoa de bem que tem uma arma, ela tem uma arma da mesma forma que ela tem um extintor. Ela tem a arma pra ela precisar nunca usar na vida. Como você tem um extintor, rezando pra você nunca usar. Exato. Então, se eu tenho uma arma e eu vou usar, eu só vou usar em último caso, em legítima defesa minha ou de alguém que está sendo agredido. Eu não quero atirar em ninguém, pelo amor de Deus. Eu não quero atirar em ninguém. Tá? Agora, se eu vejo alguém matando crianças, assassinando, eu vou atirar nesse cara. Eu vou matar. Eu não quero matar esse cara. Eu quero defender as crianças. É diferente, né? Assassinar diferente e matar. Quando acontece num presídio. O cara, o psicopata ali, ele quer matar todo mundo se ele puder. Lembrando que nem todo psicopata é assassino, tá? Até uma pequena parte que é assassino. Mas se tem gente que se ele pudesse matar uma pessoa por hora, ele mataria, mas ele não pode. Mas ele encontra uma saída socialmente aceita. Uma desculpa. Opa, mas esse cara, ele bateu na mãe, então eu posso matar. Então isso acontece com essas pessoas na internet. Você tem muitos psicopatas na internet. Por exemplo, a pessoa que achou um absurdo. Meu Deus, você botou a culpa numa menina de 17 anos. São as mesmas pessoas que estavam achando um absurdo. Até outro dia, até 2022, achavam um absurdo a morte de Yanomamis. Se o Lula agora aparecer na rua enforcando o Yanomami, esse mesmo cara fala, gente, mas já tem Yanomami demais também, né? Exatamente. Ele não tá preocupado. Que ele é aquele que via só o ponto favorável, assim, nesse caso do Lula. Sim. Né? Essas pessoas ficaram revoltadas porque era uma mulher. A ministra da Saúde do Lula acabou de falar, que ela foi demitida por misoginia.
Quem demitiu ela? Não foi o Lula? Então ela disse que o Lula é Exatamente. misógino. E até o governo dele prometia que ia ter muitas mulheres, né? Ele tá tirando todas as mulheres e colocando homens no lugar. As poucas mulheres que ele colocou como ministra, ele tá tirando e colocando homens. E mulher tá saindo do governo dizendo que ele foi misógino. Cadê esse povo defendendo? Entendeu? Cadê o povo que fazia pintura no corpo por causa das queimadas na Amazônia? Sumiu. Você vê que... Eu ia até te perguntar isso, porque assim, a gente fala muito de artistas, Sim. né? Eu até ia te perguntar, você estava falando da Lei Rouanet. O que você acha de... Porque tem muito artista que se posiciona politicamente. Sim, e eu acho né? justo. E aí eu ia perguntar, porque, por exemplo, a Anitta subiu lá agora, né, recentemente, falou sem anistia, né, nessa questão. Você acha, por exemplo, que o artista tem direito de se manifestar politicamente e tudo bem? Ou, por exemplo, essa atitude da Anitta não é se manifestar politicamente, é algo que é, digamos assim, totalmente errado? Mas é que tá. Uma coisa é você se manifestar politicamente porque você é politizado. Que não é o caso da Anitta, que ela, inclusive, estava fazendo curso com uma outra pessoa lá que não entende porcaria nenhuma de política. Ela chegou a fazer curso de política, que ficou um vídeo, ficou até famoso, dela perguntando, a pessoa explicando pra ela do deputado estadual, do deputado federal. Ela falou, não tem deputado municipal? Ela pergunta. Nem foi uma pergunta burra, mas mostra um desconhecimento absurdo dela. Não é uma pergunta burra, mas mostra um desconhecimento absurdo. Ela não conhece o vereador, a Anitta. E ela estava, até a última eleição, todo dia falando de política. Por que ela não fala mais? Porque o interesse dela não é político. O interesse dela é defender os interesses dela. É defender o dinheiro, não sei de onde vem. Aí a gente fala de artistas que vivem de Lei Rouanet. Artista vive de arte. Artista que vive de Lei Rouanet, ele é funcionário público. E na maioria dos casos são bandidos. Porque estão recebendo dinheiro não para fazer sua arte, mas para defender um político. Eu nem sou contra a Lei Rouanet, eu nem sou contra você. Se eu tivesse poder para isso, eu adoro arte. Eu gostaria de ter E seria brilhante a gente poder fazer esses investimentos em arte. E eu gosto muito, você vai na Itália, por exemplo, tem muito isso. Eu gosto muito de arte duradoura. Então, por exemplo, eu sou um cara que, se eu fosse presidente, por exemplo, eu gostaria de investir, por exemplo, em estátuas. Grandes estátuas e tal, contando a nossa história. Isso, e que você tivesse... Mas que tivesse, inclusive, mais lugares... Porque o museu, ele é um pouco, vamos dizer assim, intimidador, né? Pelo ponto de vista de você ter que entrar no lugar e tal. Mas imagina uma praça. Eu faço um... Eu fiz muito vídeo sobre jogos. Tem um vídeo que eu faço... Eu fiquei sabendo, aliás, que você tinha um YouTube de games, né? Que era... 2,5 milhões de inscritos. Que legal. Eu fui o primeiro, eu criei esse formato, né? O pioneiro, né? Foi eu que criei esse formato de vídeo sobre jogos. Aí eu fiz um vídeo sobre o Far Cry, e inclusive uma crítica ao socialismo e tal, mas o socialismo, ele gosta da propaganda. Então você vai, por exemplo, no metrô de Moscou, que foi feito a partir também da escravidão e morte de muita gente, né? Que não se fala sobre isso, mas o metrô é lindo, ele é maravilhoso. Aí esse jogo Far Cry, por exemplo, tem uma estátua, que eu acho que é de um arcanjo, e é uma estátua gigante, do tamanho do Cristo Redentor. Aí eu falo, pô, é meu sonho ter no Brasil uma estátua dessa. E porque essa estátua, esse tipo de arte, ela se paga. Ela traz turismo, por exemplo, entre outras coisas. Quantas pessoas vão em Paris para uma estrutura que eu nem acho grande coisa, que é a Torre Eiffel, por exemplo. Sim. Né? E que cansa pra subir. Não, louco. Sabe o que eu acho maravilhoso? Paris, assim como Nova York, assim como Istambul, assim como outras cidades. Paris recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. Um país... E muito por causa da torre, né? Exatamente. Também, mas tem lógico, a torre, o Arco do Triunfo, um monte de coisa, toda a história, né? Sim, o Louvre, né? Um monte de coisa que você tem. Mas o Brasil é um país com a vocação de turismo. E agora, esse governo, que você me perguntou do governo, ainda vai cobrar, tá cobrando, acho que, visto e taxa de quem vem do Canadá, dos Estados Unidos, acho que da Austrália também. O cara, por exemplo, do Canadá, que quer vir pro Brasil, eu não tenho que pedir um visto, eu tenho que dar uma medalha de coragem pra esse cara. Ele tá querendo vir pra cá, né? Conhecer o nosso país, né? O cara que tem coragem de entrar aqui, eu tenho que dar uma medalha pra esse cara, né? Então, você fala mas tá fazendo um bom governo e tal. Me fala um ministro, desse monte de ministros que a gente tem, que eu acho engraçado, porque no governo passado todo mundo sabia o nome dos ministros e todos eles eram cobrados o tempo todo. Me fala um ministro que é apto, que é competente. A ministra da Saúde, por exemplo, era formada numa área de sociologia, não lembro, alguma coisa assim. E botaram essa mulher de ministra da Saúde. Então me fala um ministro que ele é competente para a área que ele executa. A gente tem um dos ministros mais importantes, que é o ministro da Economia,
que é o cara que falou que estudou na vida toda 2 meses de economia e ainda colou na prova. É um E problema, eu botei né? esse cara de ministro da economia. O cara que fracassou em tudo que fez na vida. O cara fez um mestrado defendendo um regime que caiu, que colapsou 1 ano depois dele publicar o mestrado, que é o regime soviético. Ele fez um mestrado e falou, esse regime é maravilhoso, esse vai durar, esse é o bom. Ele publicou o mestrado 1 ano depois, Deu a errado. União Soviética cai. Né? Eu li o mestrado dele. É patético. O mestrado do Haddad é patético. Aí ele me vira 7 anos ministro da Educação, coloca o Brasil em último, penúltimo lugar em todos os rankings do PISA, que a gente viu. O cara destruiu a educação no Brasil, pega qualquer entrevista com crianças de escola, 20 anos atrás e hoje. Você vê a diferença, a decadência educacional que nós tivemos no Brasil. Quem é um dos principais responsáveis por isso? Haddad. Não foi ele que começou, tá? O PSDB que começou com isso, com a progressão continuada. Quem começou a destruir a educação foi o PSDB. O Haddad só terminou de acabar. Né? O cara foi prefeito de São Paulo, pior prefeito da história de São Paulo. Tá sendo o pior prefeito, o pior ministro da história desse Brasil. O cara foi candidato a prefeito, reeleição, perdeu. E teve que pedir vaquinha depois, porque não conseguiu administrar o dinheiro da campanha, que é o dinheiro roubado do povo que ele recebe. Então, um cara que fracassou em tudo que ele fez da vida, em tudo. E aí você pega o cara que fracassou em tudo, como eu falei, a ministra Marielle, né, né? Que ela tem Marielle, não, a irmã dela, como é que chama a irmã dela? Aniele, né? Eu confesso que eu nem acompanho, não acompanho nem ela, nem essa história, nem Aniele Franco, ela tem o grande currículo, o excelente currículo de ser irmã da Marielle. É esse o currículo dela, tá? Irmã da Marielle. Eu não acompanhei esse caso, nem leio muito. Além de se colocar ela de ministra, que já é um absurdo por si só, colocaram ela de... Oh, meu Deus, como é que chama? De conselheira numa metalúrgica estatal. Essa mulher não sabe a diferença de aço e ferro fundido. Você perguntar pra ela, ela não sabe. Então, quer dizer, é tudo um contato. Olha, a Dilma, por exemplo. A Dilma, presidente, a mulher que quase destruiu esse país, que criou... Eu achava... Porque o plano Collor é um plano tão burro na sua essência, mas tão burro, mas tão estúpido, que eu achava que era impossível criar uma crise maior do que o Collor criou. A Dilma conseguiu. E dali, né, forçou a caneta lá, deu tudo errado. E por ela criar a maior crise econômica da história do Brasil, o que ela ganhou? Virou presidente do Banco do BRICS. E pior, tá? Imagina que me coloque como presidente do Banco do BRICS. Tá? Legal, o que eu vou fazer? Bom, eu... vou tentar ajudar o meu país, vou tentar financiar, né, a infraestrutura no meu país. Ela, como presidente do Banco do BRICS, ela tá fazendo alguma coisa pelo Brasil? Não. Nada, absolutamente nada. Aí que tá, e o seguinte, não é falar, o Brasil não está dando certo. Tem alguma proposta desse governo pro Brasil dar certo? Alguém tá fazendo alguma coisa? Eu ia te perguntar isso agora, porque não tem uma proposta clara pra mim. Não tem um plano, não tem uma proposta. Não. As propostas são de escravizar ainda mais o povo brasileiro. Porque o assistencialismo faz com que as pessoas fiquem escravas do Estado. A gente tem quase 60 milhões de pessoas vivendo disso aí. Não que eu até um dia tomei uma porrada, digamos assim, porque eu falei do assistencialismo. Sim. Eu não sou contra ter Bolsa Família. Sim. Eu sou a favor de ter assistencialismo em situações em que a pessoa precise, em situações onde ela, de repente, utilize aquele dinheiro para trabalhar, em situações que ela vá fazer coisas positivas. Agora, o que eu sou contra é a pessoa que eu vejo, às vezes, falar... Juro pra você. Que fala, eu tenho 3 filhos porque eu quero ganhar Bolsa Família. Então aí e aí a pessoa fica o quê? Nas nossas costas. Porque ela não quer trabalhar, não quer fazer nada, vou ter filho. Aí não dá. Agora, claro, não é que a gente bate em Bolsa Família ou em assistencialismo. A gente só quer que seja de uma forma correta. Então, eu sou contra. Então a gente precisa mudar o termo. Tá? Eu sou contra o assistencialismo. Eu sou a favor da assistência. Sim. Uma coisa é assistência, outra coisa é assistencialismo. Assistencialismo no Brasil é compra de votos. Assistência, ó, a gente teve aqui... Tem pessoas passando fome, ótimo e tal. Mas a gente teve aqui, por exemplo, a questão da pandemia. As pessoas precisavam de ajuda. Deram ajuda até de forma errada, né? Porque a gente poderia dar ajuda, por exemplo, as pessoas não puderam trabalhar. Tiveram que fechar as suas empresas e lojas. Então era para ter, por exemplo, desconto no IPTU. Era para ela não pagar o IPTU. Não, foi muito triste, né? Nossa. Né? Então foi um caos. Acho que nenhum país no mundo errou tanto como o Brasil. Tanto que nenhum país do mundo deixou escolas fechadas por tanto tempo. Eu dei aula
para alunos que tiveram matérias importantes durante a pandemia. Eu tenho uma turma, particularmente, são poucos alunos, e que é até engraçado, né, essa turma, porque eles falavam assim para mim que quando terminasse o meu curso, que todos eles iam pro psicólogo. Né? Só que eles chegaram... É tanta informação, Não, né? porque eles chegaram muito fraco, porque eles tiveram várias aulas importantes online. Eles tiveram durante a pandemia. Não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Então eles chegavam pra mim e eu brincava. Eu brinco muito com meus alunos, sou muito direto com eles. E eu brincava e falava, gente, pra vocês não saberem nada, vocês têm que estudar muito. Vocês estão sabendo menos que nada. Então, no final do curso, foi até curioso, né? No final do curso, eu cheguei pra eles e falei, gente, agora terminou que eu brinco muito com eles, com meus alunos. Aí, às vezes, eles reclamam, né, de uma prova, foi difícil. Eu falo, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O ser humano, ele só aprende pelo amor e pela dor. Eu não tenho tempo, são 6 meses, são 4 meses, na verdade, de curso, né, no semestre. Eu não tenho tempo pra ficar amando meus alunos. Só o que me sobra é a dor. Então você me desculpa, né? É isso aí. Você vai ficar sem dinheiro, a pessoa rapidinho se mexe, né? Se Ela vai mexe. perder dinheiro, hein? Então você vai sofrer, você vai achar que você vai ficar de DP, né? E aí essa turma, no final do semestre, eu falei, gente... cheguei com eles, conversei, falei, eu sei que foi difícil, né? Esse curso, eu tive que forçar vocês. Né? E o pior, no final, é legal que eles gostam, os alunos gostam. E tem vários... Porque sai vai pra zona de combate, né? A pessoa Sim. fala, eu vou me dar mal, então eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Porque o brasileiro é assim. Aliás, o ser humano é assim. Ele se mexe sim, muito mais claro. pela dor do que pelo amor. Gente, Né? até eu, se eu puder ficar deitado o dia inteiro assistindo Netflix, eu fico. Alguém passando a mão na cabeça ali, né? A natureza, ela quer estar sempre no estado de melhor energia, entendeu? Por isso que a bolha de sabão ela é redonda. Por que a bolha de sabão é redonda? Porque é a forma geométrica de menor relação área-volume, ou seja, que concentra menos energia. Sim. Então, a natureza, ela quer estar sempre no estado de menor energia, por isso que as reações químicas acontecem e tal. Aí eu brinquei com meus alunos no final do curso. Brinquei não, na verdade eu falei sério nesse momento. Falei, gente, eu sei que eu forcei vocês e tal, que foi difícil, não sei o quê. Agora eu posso me desculpar, mas vocês têm que concordar uma coisa. Vocês evoluíram absurdamente aqui comigo durante esse semestre. E todos eles concordaram. A ponto de, no semestre seguinte, ter uma menina que ela disse que ela é traumatizada comigo. Já contei essa história? Não. Ela disse que ela é traumatizada comigo. Aí um dia eu tô entrando na sala de aula e entrei errado. Era pra entrar na minha, entrei em outra. Entrei errado. E essa menina tava lá. Aí ela entrou, já olhou com a cara e tal. Falei assim... Aí eu vi a turma, vi que não era minha. Falei assim, calma, esqueci o nome dela, é uma pena. Eu falei assim, calma, eu entrei na sala errada. Calma que você não vai ter aula comigo não, né? Ela ficou com medo, tadinha. Eu falei assim, não, pior que... Não, ela tem um trauma, porque eu imagino que ela deve ter até sonhado comigo. Porque eu dou uma forçada mesmo. Aí eu achei bacana, eu falei, calma, eu sei que você é traumatizada comigo, mas eu não vou dar aula aqui hoje não. Aí ela falou assim pra mim, falou assim, professor, eu sofri no seu semestre, mas graças ao senhor, hoje eu me sinto apta a trabalhar como engenheiro em qualquer lugar. Eu falei, então é isso que eu quero. Exatamente. É isso que eu quero. Tem uma coisa que o pessoal faz na China, que eu acho muito legal. Tem vários vídeos sobre isso. Tem um grupo de crianças numa escola. E aí entra um cara encapuzado com um saco. Aí ele pega e dá um doce pra uma criança. Quando a criança pega o doce, ele bota a criança no saco e sai correndo. Aí ele volta, sem a criança. Aí ele pega o doce e oferece pra outra criança. A outra criança já começa a chorar, já não quer. Aí o pessoal brinca, traumatizado sim, mas sequestrado nunca. Então meu aluno, ele pode até sofrer um trauma, mas que mal profissional ele não vai ser. Exatamente. Isso ele não vai ser. E até voltando, que a gente tava falando dessa questão, enfim, do governo, tudo, e a gente tá vendo muito essa questão do Bolsonaro Sim. agora, né? Você acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado? Você acha que isso aconteceu realmente? Ou você acha que isso pode ser... Claro, tem mexidas ali, políticas, né? Eu quero saber a sua opinião. Então, é uma coisa, eu até discuti com o pessoal, esses dias eu gravei com o pessoal do MBL. Eles têm um negócio que chama Papo Kim, Alfa, né? isso, mas tava com o Arthur e com o Renan. O Kim é muito inteligente. O Kim, já conversei com ele em podcast também, ele já foi no meu podcast, já falei com ele, gente boa também. E aí eu discuti muito isso com eles. Eles que trabalham com isso, então eles dizem que eles já viram várias provas. Ah, tem a minuta do golpe. Tá, mas quem escreveu essa minuta do golpe? Né? Então não tá assinada. Eu não sei, alguém vai fazer uma minuta de golpe de Estado e vai assinar? Eu não Vai te mandar um assinaria. e-mail, esquecer de apagar? Eu acho estranho essa história, né? Eu acho estranho. Então, eu não sei. É que independente de qualquer coisa, o que me incomoda é, de certa forma, o Bolsonaro tem incitado isso. Sabe? De certa forma, ele acabou incitando isso. Então, por exemplo, as pessoas ficaram lá, eu achei ridículo isso. As pessoas ficaram lá, em frente de quartel,
e tal. E, pô, se sou eu presidente, falei, gente, vai para suas casas, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro errou um monte de coisa. Por exemplo, pandemia, já falei sobre isso também. Pandemia, eu nunca, que eu sendo presidente, nunca que eu ia obrigar a dar vacina em criança, por exemplo, nunca. Uma vacina, como eu falei, uma vacina experimental que inclusive causou problemas colaterais em muitas pessoas, inclusive em mim. Eu tive problemas colaterais de pulmão por causa da vacina. Tá? Então causou problemas colaterais em muitas pessoas. Mas eu, como presidente, falo assim, gente, toda vacina, ela tem efeitos colaterais, ela tem uma probabilidade. Toda vacina tem isso. O que eu tenho que olhar é o seguinte, quantas pessoas eu vou salvar e quantas terão problemas. Se eu vou salvar muito mais gente do que ter problemas, então eu vou ter que pedir a coragem de vocês de se exporem a esse risco. Eu tomei a vacina, tomei primeira, segunda, terceira dose. Tive problema, não tô 100% do pulmão até hoje, do problema que eu tive, mas tive problema por causa da vacina. Então você obrigar coisas assim absurdas e coisas, inclusive, sem planejamento. O prefeito imbecil de Guarulhos, lá o tal do Guti, o prefeito antigo, pô, o cara me bota lá uma lei na cidade no sábado, que você só entra em restaurante se você tiver o cartão de vacina. Eu tinha tomado as vacinas. Mas eu não tô. Ninguém tá sabendo dessa lei. Você acha que eu acordo todo dia e leio o diário oficial? Para saber que você só ia poder ir no restaurante com a vacinação. Aí eu trabalho a semana inteira. Aí, final de semana, quero pegar lá minha mãe idosa e levar ela pra comer fora, pra ela não ter que ficar fazendo comida, sempre não sei o quê. Aí pego minha mãe idosa, vou entrar no restaurante. Não, não pode. Só com o cartão de vacinação. Ô, que esse filho da mãe... Sendo que você tem os jornais de Guarulhos, que todo mundo acompanha lá, ó, pelo Instagram, você tem o Instagram. Pô, bota uma faixa, publica isso. Não. Então o cara pega e simplesmente faz uma lei idiota dessa do dia pra noite, né? Faz na segunda-feira, não na sexta-feira, à noite. Né? Então as coisas com planejamento péssimo. O calça apertada lá, como é que chama esse desgraçado? O Dória. O Dória me roubou 10 dias de férias. Ele me deve, Dória, você me deve 10 dias de férias, tá? Você está me devendo, tá? O que aconteceu? Por causa da pandemia, o que as universidades fizeram? Eu falei, gente, vamos antecipar as férias, tá? Sim. Vamos antecipar as férias. Aí deram 20 dias de férias pros professores. Então todos os professores lá tiraram 20 logo no começo, mais ou menos no começo da pandemia, pra gente saber o que vai acontecer e depois a gente volta às aulas e dá essas aulas nas férias. Aí tivemos 20 dias de férias. Esse desgraçado do Dória, que só fez merda durante a pandemia, né? Olha a vacina dele aí, que era 100% de certeza que você não morria, e todo mundo continua morrendo, né? Aí ele me pega 10 feriados do ano, 10 feriados, e fala, não, vou antecipar os feriados. Aí a gente de férias, ele me pega os 10 feriados e me bota nas férias dos professores. Aí, quer dizer, eu fiquei com 10 feriados nas minhas férias, e aí não tive os feriados depois. Perdeu 10 dias. Isso é um negócio que ele me faz do dia pra noite, sem planejamento. Faltou planejamento. Faltou um planejamento. Planejamento que eu entendo que a gente não teve tanto tempo pra planejamento. Mas, por exemplo, o caso de fechar restaurante. Pô, precisava fazer na sexta-feira? Parece que faz de propósito. Então falta um pouquinho de inteligência, que é o mínimo. Você vê tudo que é feito pelo Estado, parece que é feito da pior forma possível. Isso não é só aqui, tá? Você tem casos clássicos aí. Lógico, todo sistema que vai trabalhar com seres humanos, ele vai ter problema. Porque o ser humano é problemático, ele é falho. Não tem como. Então o capitalismo tem seus problemas, outros sistemas têm seus problemas. A diferença é que o capitalismo evolui. Então se você pegar, por exemplo, a construção do Canal do Panamá. A construção do Canal do Panamá teve o período de construção pela França e o período de construção pelos Estados Unidos. O período de construção pela França, no século XIX, foram 20 mil mortos. Tá? É culpa toda da empresa? Não, porque ali você tinha a malária, as pessoas na época não sabiam como a malária era difundida. Então, botaram gente para estudar isso, graças a isso, inclusive, parece que foi graças a isso que entenderam o vetor. Então, 20 mil pessoas morreram ali na construção do Canal do Panamá e eles não conseguiram construir. E aí veio a gestão americana para construir. Com a gestão americana, já reduziu de 20 para 5 mil. É muita gente morta? É muita gente morta. Sim. Mas são 3/4 a menos de pessoas que morreram. E aí você pega, lá no Empire State Building, porque a administração francesa foi no final do século XIX, do Canal do Panamá. Início do século XX foi a administração americana. Poucos anos depois, um pouco mais pra frente, no século XX, quando teve a construção do Empire State Building, o maior prédio do mundo até então, foram 5 pessoas que morreram só. Durante a construção do prédio todo. Claro,
tem gente que diz que é 14, que é mais. Mas oficialmente 4 ou 5. Uma coisa assim. Hoje em dia, eu conheço empresas que já está há mais de uma década sem você ter um acidente de corte por papel no dedo. Sim. Entendeu? Então, o capitalismo evolui. Tem que evoluir um monte de coisa. O socialismo, por exemplo, não. Ele sempre é a mesma história. Então, é a economia planificada, o líder supremo, né? As pessoas sem liberdade, né? Então, você tem essa grande diferença. Eu tenho um problema muito sério, tá? Você me perdoa. Que eu começo a contar a história por causa de alguma coisa, depois eu esqueço por que eu comecei a contar a história. Eu faço isso também. De repente eu vou e volto. É normal, o pessoal entende. Só vai junto e volta depois. Então, mas lembrei que eu tava falando isso. A questão de eficiência, né? Então, por exemplo, teve um caso que aconteceu famoso nos Estados Unidos. Foi até curioso, porque o governo... Como eu falei, isso já aconteceu bastante. Isso, inclusive, eu entendo porque motivou o socialismo, Karl Marx e tal. Quando começou a Revolução Industrial, primeiro com máquinas a vapor, para você ter uma máquina dessa, para você ter alta produtividade, você tinha que ter muito dinheiro. Então, uma pessoa de poucos recursos, ela não podia entrar nesse boom do capitalismo. Esse boom, não do capitalismo, que sempre podia entrar, mas um boom da Revolução Industrial. Mas mesmo assim, ele não podendo entrar comprando uma máquina a vapor, mesmo assim, você tem vários relatos de você ter no dia do pagamento, na frente da empresa, gente vendendo café, vendendo tecido, vendendo bijuteria, vendendo um monte de coisa. Então gerou todo um comércio para pessoas com menos renda, tá? Mas os que estavam ganhando muito dinheiro, claro que já eram as pessoas que tinham muitos recursos, porque eram as pessoas que podiam comprar as grandes máquinas térmicas, né? E isso continuou depois, foi no século XVIII, depois no século XIX, com o motor a combustão, isso continuou, eram máquinas caras, claro, foi diminuindo o preço, né? Foi ficando mais acessível para as pessoas, né? Mas aí você teve um combate a esses grandes empresários. Isso aconteceu nos Estados Unidos com Franklin Delano Roosevelt. Ele combateu o DuPont. O DuPont, que todo mundo conhece como marca, é uma família, tá? Era um cara que chamava DuPont. Então, o DuPont, o Chrysler, são todas pessoas. O DuPont, o Chrysler, o Boeing, do avião Boeing, por exemplo. Quem mais também foi combatido? Uns caras, assim, poderosos, né? Que foram combatidos na época. E aí é curioso, o Boeing teve um problema lá de corrupção, que ele fazia entrega de correio para os Estados Unidos. Tiraram o Boeing da jogada. Aí os Estados Unidos falaram assim, não, quem vai fazer é o Estado. O Estado pegaram o exército. E nós que vamos entregar toda a correspondência dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Em 6 semanas, 60 acidentes de avião. Me parece quase algo impossível. Sim. Eu tirei da iniciativa privada, tirei das pessoas vocacionadas, com talento pra fazer, botei no governo, 60 acidentes aéreos. 60 acidentes em 6 semanas. Uma coisa que parece impossível. Aí eles tiveram que voltar atrás. Agora, curioso, foi uma coisa curiosa. Quem tava nessa também foi o Ford. O Ford foi atacado. O Ford odiava o Roosevelt. O Henry Ford odiava o Roosevelt. Só que aí aconteceu um negócio, né? Agora não é mais entrega de carta. Agora começou a Segunda Guerra Mundial. E agora a gente precisa entrar na guerra. E agora eu preciso construir máquinas e eu preciso ser eficiente. E Franklin Delano Roosevelt combateu todos esses caras, chamando inclusive alguns de mercadores da morte, e falou, e agora? Quem que vai construir avião pra guerra? Quem que vai construir tanque de guerra? O Estado não vai conseguir. Eu preciso desses caras de volta. Foi rastejando atrás de todos esses caras, do Ford, do Henry Ford, do Roosevelt, do DuPont, do Boeing, né? Foi atrás de todos esses caras, do Chrysler, rastejando, porque precisava... Por exemplo, o Ford, eles queriam que a Ford fizesse motor de avião, os aviões de guerra. E o Ford falou, se você quer motor de avião, você vai pedir para um desgraçado que tem uma empresa de motor de avião. Eu não vou fazer. E os caras chegaram assim, a gente dá o dinheiro, a gente dá a estrutura, a gente dá tudo que você quiser. A gente só precisa que você administre, porque a gente não tem capacidade de administrar. E o cara, não quero. Então foi uma briga para conseguir isso. Então não adianta você querer limitar a administração, a gestão ao Estado. Porque eu tenho que abrir o mercado, eu tenho que ter liberdade econômica. Para os empresários, né? Aí que tá, não é para os empresários. Eu tenho 210 milhões de pessoas no Brasil. Se eu dou liberdade, é 210 milhões de pessoas pensando como que eu posso fazer para te atender. O capitalismo, ele tem uma coisa interessante, porque o capitalismo, ele gera uma empatia obrigatória. Vou fazer uma pergunta que eu já fiz, vou fazer pra você também, tá? Se você puder falar, é claro. Se não for a última, seja a penúltima.
tá? Você lembra qual foi a última coisa que você comprou? Pode ser a coisa mais relevante do mundo. Qual foi a última coisa que você comprou? Você lembra? Agora, comprei comida. Comida, ótimo. Café da manhã. Isso. Você pode falar o que você comprou ou não? Sim, pão, requeijão, leite. Legal. Tudo que você compra, no final das contas, não é o produto em si. Toda negociação, toda compra e venda que é feito, a pessoa que tá comprando sempre compra a mesma coisa. Sempre. Ele compra a resolução de um problema. Sim. Por que você comprou comida? Porque você tava com Estava fome. Tá? Então você precisa comer. Você fala assim, mas o cara que comprou uma Ferrari, ele não tinha um problema. Tinha, que seja um problema de autoestima, tá? Ele tem alguma coisa que ele quer Solucionar. aquela Ferrari pra solucionar o problema dele. Um desejo. Ele tem um problema. Enfim. É, que as pessoas pensam um problema, a pirâmide de Maslow, né? E pode ser qualquer problema. Então, tudo que você compra é a solução de um problema. Se tudo que eu compro é a solução de um problema, eu só vendo se eu resolver o problema das pessoas. Isso que muito vendedor não entende. Ele quer vender o produto dele. Ele não tem que vender o produto, ele tem que vender a solução do problema. Exatamente. É a mesma coisa, até tem uma história, né? Você, por exemplo, você vai numa empresa, aí você quer comprar, vamos supor, uma ferramenta. Sim. Você quer entender o que aquela ferramenta vai te solucionar. Exatamente. Não adianta ela ser branca, que ela é dali, que ela tem toda a parte técnica. Ela vai resolver o problema? Isso. É isso que interessa, né? É a mesma coisa quando a gente fala de... Tem até uma história muito legal, é quando a gente fala... Quando você está apresentando um produto para vender. Por exemplo, eu li em um livro, uma família foi comprar um porta-retrato. O que aconteceu? Ela entrou, um vendedor falou assim... esse porta-retrato é do tamanho tal, a borda... Um exemplo aqui, eu tô falando. A borda é de ouro, ele é cromado, nananã. A família foi em outro vendedor. O vendedor falou o seguinte, olha, imagina a sua família aqui, aquela foto da Disney, especial, que vocês vão colocar em cima de alguma mesa, vão olhar com seus filhos, né? Com aquela magia. Qual que vende? O que traz aquela questão de desejo, de emoção. Sim. Né? E aí, entrando O cara aumentou o valor do produto. Isso, ele aumentou o valor, não o preço. Sim. Aí o outro que explicou, mas o retrato é assim assado, não criou uma imaginação, uma coisa positiva, tão positiva, que ficasse ficcionado na pessoa para comprar. Sim. Não é? Não, mas isso é um erro muito normal de vendedores. Chega alguém e ele começa a falar. E ele tem que aprender, a princípio, ouvir um pouco pra saber o que o cliente quer. Sim. Porque você não tem como vender pra ele se você não sabe o que ele quer. Então você tem que deixar ele falar um pouquinho. Quando ele vai comprar o carro, ele quer o carro para quê? Ele quer pra trabalho, ele quer... Pra andar no fim de semana. Jovem, assim, o cara compra um carro porque ele quer sair com mulher. Entendeu? Então o que ele quer? Então o que ele quer do carro? Né? Então o vendedor precisa aprender um pouquinho a ouvir. Tem que ser rápido, tem que ser perceptivo. Né? Senão, o cara não vai ficar falando 3 dias pra você também, né? Então, como no capitalismo tem isso, eu quero vender, quero ganhar dinheiro, e toda vez que você vende a solução de um problema, então eu tenho que ter empatia pelas pessoas, eu tenho que me colocar no lugar delas, tá? E entender qual é a sua demanda. Quando eu dava aula de gestão da inovação, eu montava grupos e eu dava problemas pra ele. Inclusive, a minha aula de gestão da inovação, porque essa matéria não existia antes lá. Então ela foi colocada, foram selecionados vários professores, e a minha aula foi o que virou o padrão da engenharia lá. A minha aula. E eu dava vários problemas para eles que a princípio pareciam simples de se resolver, eram problemas reais e ninguém resolvia. Então, por exemplo, eu dava problema cartão de visita. Hoje todo mundo tem um celular e o cartão de visita não morre. Porque você fala, mas eu posso fazer um aplicativo, vai passar do celular pro outro, o cara só encosta. Mas é que é mais simples, talvez, né? Mas e o celular do cara tá descarregado? Né? Então, tem vários problemas que só ele trabalhando, ele vai começar a enxergar. Então eu falo, gente, se fosse fácil acabar com o cartão de visita, já teria acabado. Eu falo a chave do carro. Hoje todo celular tem biometria e você não acaba com a chave do carro. De alguma forma... Dá um problema. Não, porque você pode ter uma biometria no carro, na porta do carro e tal. Beleza, sem problema. E se eu for deixar o carro no estacionamento com o manobrista? Exato. Você entendeu? Então tem vários problemas que as pessoas não enxergam. E aí eu sempre brincava, porque gestão da inovação não era só para engenharia, era para todos os cursos. E aí, então, era muito legal, porque gente que eu nunca tinha dado aula e tal, e eu sempre falava assim, falei, gente, vocês vão fazer os grupos, e o grupo não pode ser com todas as pessoas do mesmo curso, nem todas as pessoas do mesmo gênero. Então não pode ter 5 pessoas, são 5 caras da engenharia civil, 5 homens. Não pode. Você tem que ter pessoas de cursos diferentes, eu quero pelo menos 3 cursos no grupo, e tem que ter gêneros diferentes. Não pode ser todo mundo homem e todo mundo mulher. Aí, beleza.
Aí fiz isso, quase o semestre todo, aí tem um último trabalho que eu faço. E aí eu não boto regras, eu boto restrições. Agora vamos pôr em prática e ver se vocês aprendem alguma coisa, né? E aí, beleza. E eles fizeram o grupo do jeito que eles quiseram. E aí a proposta era inovar o cotonete. Era essa a proposta. Como eu falei, eu gosto de dar uns problemas assim, parecem até ridículos. Na hora que o cara vai trabalhar nele, ele vai ver que tem um monte de problemas. Sim. Tá? Se fosse fácil inovar o cotonete não era do mesmo jeito há tantos anos, Sim. né? Só que Como outras coisas também que são iguais há tantos anos. Né? Sim, quando você fala parece óbvio, né? Parece óbvio. Aí teve um grupo que fez um trabalho muito legal. Eles estudaram o que era a cera do ouvido, estudaram o que era a composição. Eles estudaram um fluido que dissolvia a cera do ouvido, aquela cera. Então, eles era um negocinho que você colocava aquele fluido no ouvido. Sim. E aí você usava um outro que você apertava e ele puxava aquele líquido depois com toda a cera solubilizada naquele fluido. Sim. Falei, putz, que bacana. Falei pra eles, muito legal. Só que vocês não inovaram o cotonete, que é haste flexível com pontas de algodão, né? O cotonete é a marca. É, isso. Falei, vocês não inovaram o cotonete. Aí ele, como não? Eu falei, não, o cotonete não serve só pra limpar o ouvido. Aí eles me falaram, como não? E era um grupo de 5 homens, tá? 5 homens. Falei, cotonete não serve só pra limpar o ouvido. Cotonete serve pra várias coisas. Mulher usa cotonete pra maquiagem. Um monte de coisas, né? Quando eu falei isso, um aluno chegou... Eu sou bem durão assim, falei desse jeito. Quando eu falei isso pra ele, eu falei, gente, mulher usa cotonete pra um monte de coisa que não é limpar o ouvido. E aí um aluno falou assim pra mim, mas pra quê, por exemplo? Aí eu falei, você tem uma mulher no seu grupo? Aí ele, não. Eu falei, então você tem que se ferrar mesmo. O que eu tô falando pra você desde o começo da droga desse curso? Como é que você vai fazer um produto pra mulher se você não tem uma mulher no seu grupo? Exato. Quando foi lançado a Barbie foi a primeira boneca que a mulher pôde se ver na boneca e não como mãe de boneca. Entende a diferença? Sim. Todas as bonecas aí até então, a mulher brincava de ser mãe e a boneca era a filha. A Barbie foi a primeira que a Barbie era enfermeira. Pra se espelhar, Era né? pra se espelhar, exatamente. Foi a primeira boneca pra mulher se ver como uma profissional. E por isso fez tanto sucesso. A Barbie, eu não entendo, desde que eu nasci, eu nunca tive uma boneca. Então não lembro, a Barbie acho que é da Mattel? É da Mattel, a Barbie? Eu não lembro. Não sei te falar. É. Eu não sei te falar, você sabe? Eu não sei Eu não lembro também. se é da Mattel, da Bom, Eu não tinha tanta Barbie. Eu gostava mais de bola. Eu sempre fui meio de brincar mais com os meninos, de jogar futebol. e minha mãe era muito machista, ela nunca me deu uma Barbie, não sei por quê. Ela não quis me dar uma. Mas, bom, eu não lembro se era da Mattel, se era da Hasbro e tal. Mas eu lembro que, se não me engano, era da Mattel. E aí a Hasbro precisava contra-atacar. Pô, porque a Barbie fez um baita de um sucesso. E um monte de homem pensando num brinquedo pra menina. Já tá errado nisso, porque desde que eu nasci, eu nunca fui menina. Aí uma moça que trabalhava lá, falou assim, pô, a gente podia fazer pôneis, né? Porque menina gosta de pôneis, a gente podia fazer pôneis. Tanto que lançaram o Meu Pequeno Pônei, que foi um sucesso absurdo. Sim. Existe até hoje, virou desenho, filme, o Diabo 4. E essa mulher que trabalhava na empresa falou, a gente podia fazer pôneis. E aí o cara falou assim, mas mulher não gosta de pônei. Aí a mulher falou, eu sou mulher e eu gosto de pônei. E o cara falou, você é retardada. Falou desse jeito pra ela, né? Deu certo o projeto dela, né? E deu super certo. Então como é que você vai fazer um produto pra mulher sem ter uma mulher no seu grupo? Exato. Eu acho que não tem que ter só mulher. Eu acho que é importante. Eu nem gosto dessa questão do lugar de fala. Porque quando você fala, vamos fazer uma lei, principalmente questão de leis. Então vamos fazer uma lei sobre aborto. Tem que ser só as mulheres. Não vai dar certo. Por quê? Porque você vai agir, como você pode passar pela situação, você age de forma emocional. Então, pra fazer uma lei que funcione, a gente tem que tirar a componente emocional. Se Sim. você tem um sequestro, por exemplo, de uma pessoa, se o sequestrado é parente de um policial, o policial não participa da negociação, porque ele tá envolvido emocionalmente. Sim. Entendeu? Então, eu nem sou a favor de lugar de fala. Mas se eu tô criando um produto para um determinado público, eu preciso conhecer aquele público. Sim, exato. Aquele público precisa estar comigo. Exatamente. E aí o pessoal fala, pô, Leonardo, fala polêmica. Eu falo o óbvio. E você fala de tudo, né, Léo? Porque, a gente já falou do governo, a gente já falou de projetos seus. Até eu quero entrar em outro assunto, que já tava na minha visão, que é sobre o Trump. Sim. Porque o Trump, ele é polêmico, ele é ele Gosto tem... da palavra polêmica. Ele é polêmico, ele Sim. tem essa visão intimista para muitas pessoas. Tá falando, né, tem taxação, Canadá, México, enfim. O que você acha do Trump? Você acha que tá sendo certo? Você acha que a questão do Trump é visão? Pode prejudicar o mundo?
essas condutas do Trump? Então, vamos lá. Do ponto de vista dos Estados Unidos, eu acho que ele tá fazendo um trabalho razoável. Eu não gosto da política dele. Porque o que ele tá fazendo já foi feito no Brasil. E, aliás, continua sendo feito, mas de uma maneira destrutiva aqui. Então, o que ele faz? Ele aumenta o imposto de importação. Então, os produtos estão mais caros para chegar no país. E você dá folga para a indústria nacional. Né? Só que o problema disso tem 2 problemas. O preço do produto nacional, o preço interno vai aumentar. Se você tem inflação, se você der mais folga, é normal, o empresário ele vai realizar mais lucro. Então você vai ter inflação, o preço das coisas vão aumentar. E se produto de fora não está chegando, você está protegido, inclusive, da tecnologia. Você está protegido da melhoria dos seus processos, da eficiência. Porque eu não estou precisando concorrer com quem está tornando o seu produto mais eficiente. Então a gente atrasa a indústria. Eu não gosto desse método que o Trump está usando. Não gosto. Mas ele não é burro. Ele pode ter inúmeros defeitos, tá? Eu não acho ele uma boa pessoa. Do pouco da história que eu conheço dele, ele já sacaneou muita gente, foi canalha com muita gente. O cara não virou bilionário à toa, né? Mas burro ele não é. Então ele sabe o que ele tá fazendo. Então, ó, eu vou proteger a minha indústria, eu vou dar folga aqui para os empresários ganharem mais, para poder gerar mais emprego e ótimo. Fortalecer a economia dos Estados Unidos. Isso vai gerar inflação, vai gerar outros problemas. Mas como que eu controlo a inflação? Tá? Então vou olhar para outro lado. Então agora, já que eu vou gerar inflação desse jeito, já que eu tô fazendo já que eu estou criando um mecanismo que vai aumentar a inflação, eu nem gosto desse aumento de preço, né? Porque inflação é expansão da base monetária. Mas vamos lá, já que eu estou criando um mecanismo que vai gerar aumento de preço, eu tenho que criar outros mecanismos para diminuir o preço. Né? Quais são os outros mecanismos? Um que ele criou é o mecanismo mais inteligente que um presidente pode criar, que foi o DOGE, que é o Departamento de Eficiência dos Estados Unidos. Eu tenho que tornar o governo mais eficiente. A coisa mais fácil era o emprego dos sonhos que eu queria ter, né? Tornar o governo mais eficiente. Porque eu já dei de exemplo várias vezes. Chega o Jeff Bezos e me liga agora. Leonardo, quero te contratar, você como engenheiro aqui agora. Tá, bacana, pra quê? Eu quero que você melhore a eficiência aqui da Amazon. Aí eu vou nem dormir à noite. Aí eu tô lascado. Como é que eu aumento a eficiência da Amazon? Uma empresa que já é super eficiente. Agora, me liga o presidente e fala assim, Leonardo, eu quero que você venha aqui aumentar a eficiência do Brasil. Se eu errar, eu aumento a eficiência do Brasil. Ele é tão errado, o país tá tão errado, tá tudo tão errado, que se eu fizer algo errado, a eficiência do Brasil aumenta. Então ele fez a coisa mais inteligente e mais fácil de fazer, aumentar a eficiência do Estado. Então isso é uma coisa que precisa ser feito no Brasil. Nós vamos rever todos os contratos e vamos ver a eficiência. Foi por causa disso que saiu essa história da USAID, que ninguém tava sabendo, nem que existia essa USAID, financiando bandido, roubando dinheiro do povo, né? Um inferno por causa dessa USAID. Então isso precisa ser feito no Brasil. Aqui no Brasil já acontece a história. A gente rouba dinheiro do povo pra pagar índio pra fazer dança da chuva. Você tem um instituto lá em Guarulhos, chama Instituto Cobra Coral. O governo de São Paulo, não sei se ainda paga, durante décadas, pagou pra esse instituto, pro índio fazer dança da chuva, no caso, dança da não chuva, pra não chover em dia de evento esportivo em São Paulo. E aí não deu certo isso? Você acha? Então, eu acho que não, porque eu já vi muita enchente aqui em São Paulo. Eu acho que não é muito eficiente esse índio, né? Eu acho que deveria contratar outro índio. E é legal que tem a história dele no site. O espírito desse índio, ele encarnou, por exemplo, em Abraham Lincoln, em George Washington. Só que aí ele cansou de encarnar em pessoas muito famosas. Falou, eu vou encarnar agora num caboclo lá em Guarulhos. Né? E agora tá encarnado nesse cara. Então, a gente precisa fazer isso, aumentar a eficiência do Estado. Isso é uma coisa que ele tá fazendo. Desculpa, Léo. É isso? Outra coisa, a guerra da Ucrânia tá gerando muitos custos pra Europa. E, consequentemente, pros Estados Unidos. Eu ia até te perguntar aqui o que você achou da posição do Trump, né? Porque a Polônia se manifestou, o primeiro-ministro, falando da força da Europa, né? Que a Europa Que força da Europa? E aí ele se manifestou, e aí fica Putin, Trump, aí o Trump fala que não vai mais ajudar a Ucrânia. Por onde vai parar isso? Qual que é o acordo? Saiu já algum acordo, alguém? Porque até agora eu não tenho notícias disso. No meu entender, o Trump ele tá tentando... O que o Putin quer? Então, o que o Putin quer, se dependesse dele, ele quer dominar tudo, né? Ele quer a Ucrânia pra ele gostaria de ter a Polônia pra ele gostaria Todo mundo faz fronteira. Né? Ele gostaria de ter tudo pra ele. Ele quer sempre maior o que ele sempre quis, né? O que a Rússia sempre quis. Profundidade de território. Eles são
apaixonados por profundidade de território. Eles querem cada vez mais território. A nação gigantesca, uma das maiores nações do mundo, né? Que já é. Mas tudo bem, eu sempre sou a favor da nação invadida. Eu sou contra uma nação invadir qualquer outra nação. A não ser que os Estados Unidos queiram invadir o Brasil, aí eu sou a favor da gente virar a parte dos Estados Unidos, né? Mas o que acontece? Existe uma coisa no século XIX nos Estados Unidos que chamava Doutrina Monroe. O que era a Doutrina Monroe? Foi um documento expedido, inclusive foi discurso, feito pelo presidente James Monroe, que era o seguinte, basicamente, resumindo, os Estados Unidos não se metem na Europa e a Europa não se mete nos Estados Unidos. Basicamente, na verdade, era a Europa não se mete na América. Tá? A América não se mete com a Europa e a Europa não se mete com a América. Isso pegou muito bem nos Estados Unidos, porque quem foi para os Estados Unidos, basicamente, muita gente, a maioria saiu da Europa. A Europa tem toda uma história de guerra e era um povo que não queria mais guerra. Então deixa os europeus com as suas guerras. Sim. E os Estados Unidos virou muito a polícia do mundo. Então tá sempre se metendo lá no Afeganistão. O Afeganistão tá do lado da Europa ou do lado dos Estados Unidos? Então vai se meter no Afeganistão, vai se meter no Iraque, vai se meter lá com a Rússia. Tá sempre se metendo. E a América, se eu não me engano, tá, dessa informação, mas o custo deles, o custo militar dos Estados Unidos é 40% do custo militar do mundo. Então você tem 40% do custo militar do mundo sendo pago por 300 milhões de pessoas num planeta de 8 bilhões de pessoas. Sim. É pouca gente pagando muito. O americano tá cansado. E em contrapartida, você tem a Europa refém da Rússia por suas péssimas decisões. As decisões da Alemanha só por Cristo, né? De acabar com a energia nuclear na Alemanha, ficar dependente do gás russo, entre outras coisas. Graças a Deus tem muito gás ali, tem muito petróleo também na Noruega, que tá salvando um pouquinho, mas tomaram péssimas decisões. Então os caras me fazem o euro, então você cria essa comunidade europeia, que traz um monte de problemas. Você tem uma moeda comum. Na Europa ainda mais evoluída. Mas se a gente tivesse uma moeda comum aqui na América do Sul, era a destruição da América do Sul. Acabou a América do Sul, uma moeda comum. Isso traz um monte de problemas, você ter uma moeda comum. Beleza, fizemos uma moeda comum. Então, já que vamos fazer uma moeda comum, não pode ser só isso. A gente precisa ter uma estratégia, um plano de continente europeu. E eles não fizeram isso, inclusive um plano militar, um desenvolvimento militar. E agora eu tenho a Europa Ocidental ali com 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas não, perdão. São, na Europa, são 420 milhões de pessoas, perdão, 20 milhões de pessoas. Tô contando aqui, lembrando os países contados. Eu pensei, acho que tá pouco. São 420 milhões de pessoas, você tem a Europa Ocidental, com 420 milhões de pessoas e com um PIB de 20 trilhões de dólares. Sim. Então você tem 420 milhões de pessoas com anualmente 20 trilhões de dólares que não consegue lidar com menos de 150 milhões de pessoas na Rússia com menos de 2 trilhões de PIB. Então alguma coisa tá errada. Então o que a Europa não teve nesse período todo, desde que teve a comunidade europeia, e foi muito sábia a Inglaterra de não ter entrada no euro, saiu, que o pessoal condenou demais do Brexit, né, quando eles saíram, inclusive da comunidade europeia, mas eles não estavam aguentando mais. O cidadão não aguenta ficar só pagando conta do erro dos outros. Sim. Então, o americano não tá aguentando pagar o custo militar do mundo. Ele não tá aguentando, o americano reclama pra caramba. Ele paga lá, mais ou menos, não chega a pagar $1 por litro de combustível. O pessoal fala, não, mentira. Tá, $3 e pouco. $3 é o galão. Lá eles não vendem por litro. Eles vendem por galão. Então você vai em algum lugar lá, o cara... ninguém vai ser burro aqui de fazer conversão, né? Pelo amor de Deus. Então o cara paga 89 centavos de dólar no litro. E aqui eu tô pagando R$6 no litro. Olha que absurdo, né? E eles estão reclamando do preço do combustível lá. Pra caramba. Aumentou muito. Então o povo americano não aguenta mais. Eu entendo que o Trump, ele tá também um pouquinho tentando resgatar a doutrina Monroe. Fala assim, gente, vamos cuidar da América e a Europa tem que se emancipar. Ele tem que aprender a cuidar de si. O povo europeu tem que pagar os custos também militares para atacar quem quer atacar as democracias. Sim. Porque o grande defensor da democracia no planeta virou os Estados Unidos. E na Europa, você tem um monte de agências europeias, vivendo às custas do povo europeu, não resolvendo problema nenhum no mundo.
A gente viu a OMS aí, serviu pra quê? Tudo que a OMS falou, ela desfalou agora. Ela disse. Falou assim, não, nunca pedimos pro pessoal usar máscara, nunca pedimos pra fazer lockdown. Os caras tiveram a coragem de falar isso. E eles falaram um tempo inteiro que era pra fazer isso, né? Então você tem um monte de organização sustentada com o dinheiro das pessoas. Então você tem Banco Mundial, você tem o OMS, Organização Mundial de Saúde, você tem a ONU, você tem um monte de instituições, e por isso que o Trump, inclusive, tá querendo deixar de financiar elas, porque ela tá servindo para transferir dinheiro dos pobres pros ricos, porque isso é todas essas instituições, que todas elas surgiram pós-Segunda Guerra Mundial, usaram os horrores da Segunda... Pega todas essas instituições, FMI, Banco Mundial, Organização Mundial de Saúde, a ONU, essa agora que veio aqui também fiscalizar a democracia no Brasil, OEA, né, que veio OEA, aqui. Isso, todas elas surgem em 1945, ou um pouquinho depois. Todas elas usaram a desculpa do horror da Segunda Guerra Mundial pra falar assim, não, gente, precisamos criar instituições para que essas coisas... Sejam, né? Para que essas ditaduras nunca mais existam, né? Estão tomando o dinheiro do povo, que tá financiando todas essas organizações, todas elas lotadas de milionários, todas elas, que ficam viajando o mundo todo, participando de reuniões do mundo todo para tomar champanhe e fingir que tá discutindo, e não resolvem problema nenhum, e tá aí a Cuba continua sendo ditadura, a Coreia do Norte continua sendo ditadura, com poder nuclear, e eles não fizeram nada. Tá aí a Venezuela, com a fraude eleitoral comprovada, com o ditador no poder e eles não fizeram nada, tá? Era para esses países, era para uma organização como a ONU, por exemplo. Se envolver, né? As Nações Unidas. Não era para se envolver, era para pegar o Maduro e matar o Maduro. O Maduro tem que ser morto. Maduro tem que ser morto. Maduro é um assassino, ele é um genocida. Maduro mandou tanques passarem por cima de pessoas. O Maduro tem que ser morto, ele já era pra estar morto. O que essas organizações estão fazendo? Estão tomando champanhe, comendo lagosta. Não tô falando do STF não, tá? Estão tomando champanhe, comendo lagosta e viajando pelo mundo. Às custas do dinheiro das pessoas pobres. Que situação. Léo, a gente vê assim, né, o Brasil, a gente fala sobre tudo, né? Geopolítica, a gente fala sobre economia... A gente vê situações aqui no Brasil que a gente tá triste, tá vendo que... Às vezes eu acho que a gente vai pra frente, mas daí depois vejo que tá indo pra trás. E, infelizmente, toda essa guerra que já era pra ter acabado, na minha opinião, Rússia e Ucrânia, tá, sabe? É tão triste ver o que tá acontecendo, que tudo que tá acontecendo... Aí vem agora Trump, aí vem China, aí vem Putin, mistura tudo. Pessoal, nós estávamos aqui, eu e Léo agora, e acabou a energia. De repente, as luzes... Você tá falando do pessoal importante aí, Léo? Olha o que você tá causando aqui, hein? A gente falou do STF e caiu a já internet. Falando de um monte de gente, de repente acabou a luz aqui, Léo. O que aconteceu, hein? Mas vamos lá, é só uma coisa, se você até Falamos me permitir. De todas as coisas. Isso, você falou sobre isso, eu achei isso uma coisa interessante. Você falou, a gente fala de diversos assuntos, né? E é uma brincadeira que já virou até meme da época que eu trabalhava com games, né? Que eu sempre fazia vídeos sobre jogos, contando várias histórias, falando sobre vários assuntos. E o pessoal fazia até um meme, brincava assim, falou, quando o Google não sabe alguma coisa, liga pro Léo, né? E o pessoal brinca, pô, o Léo sabe tudo. Eu falei, não, você, pelo amor de Deus, me dá até desespero isso que o pessoal... Não vamos passar o WhatsApp do Léo. O pessoal me faz perguntas como se eu soubesse tudo, mas agora falando com um professor, que é uma coisa que eu falo pros meus alunos, né? Eu não sei se você já ouviu falar no Conway's Game of Life, o jogo da vida do Conway. Já ouviu isso aí? Não. Isso é muito maravilhoso. Pesquisa na internet, é muito maravilhoso. Foi um cara que fez uma questão, né? Porque a vida começou a partir de elementos simples, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, etc. Como que esses elementos, tão poucos elementos, né? E elementos tão simples, originaram essa diversidade de vida que a gente vê? Vida animal, vegetal, essa diversidade tão grande. Então muita gente dizia que era impossível, né, existia a evolução por causa disso. É muita diversidade para um contexto que começou muito simples. Esse cara, ele fez um tabuleiro de LEDs com luzes e ele colocou algumas luzes que elas ligadas, né? E essas luzes iam se movimentando. Uma luz apagava, acendia outra do lado. E ele criou pouquíssimas condições de contorno. Então, por exemplo, 3 condições. Então as luzes vão andando. Se uma luz bater em outra pela direita, ela vai pra cima. Se ela bater pela esquerda, viram 2 luzes. Se bater por baixo, desaparece. Sim. Então ele cria 3 condições de contorno. Então são 3 luzes com 3 condições de contorno. E ele bota o jogo pra rodar.
Tem na internet esse tipo de coisa rodando. Quando você vê ele rodando, nossa, vai acontecendo as coisas mais diversas, assim, inimagináveis. Com 3 luzes e 3 condições de contorno. Vai se criando um mundo. Quem entende esse jogo, se você conseguir entender o que esse jogo faz, é como se você fosse Deus olhando para a evolução do universo. Então você vê aquelas luzes formando as formas mais diversas. E é curioso, tem uma coisa curiosa, que quando as luzes, o conjunto de luzes, forma qualquer geometria simétrica, a simetria não desfaz mais. Então é como se a evolução, porque você tinha lá, sei lá, células que faziam mitose, meiose, eu sou péssimo em biologia, mas imagina que evoluiu para surgir os sexos, masculino e feminino. Então quando forma isso, o sexo masculino e feminino, cria a simetria, não desfaz mais, né? Então isso é uma coisa, assim, maravilhosa. E esse jogo serve para mostrar que a partir de poucas coisas, você consegue uma diversidade absurda. E eu sempre falava isso para meus alunos, né? E como eu trabalho muito tempo na indústria, e modéstia à parte, eu sou muito bom como engenheiro, e eu tenho uma facilidade muito grande de explicar, isso causava um problema pra mim. Porque o aluno, via de regra, achava que eu era inalcançável. Ele achava que ele nunca ia chegar a ser como eu, né? E eu explicava pra ele, falava, gente, vocês percebem que eu falo sempre as mesmas coisas? Tem termos que eu uso direto, né? Inércia térmica, por exemplo. Tem uns termos assim que eu sempre tô usando, os mesmos termos, né? Relação área-volume. Até falei aqui de relação área-volume pra explicar a bolha de sabão, né? Até usei esse termo, são termos que eu sempre uso e resolvo um monte de problema com esses mesmos termos. Então falo, a natureza, o pessoal fala assim, a natureza é super criativa e não sei o quê. A natureza tem alguns elementos, algumas ferramentas, e são essas ferramentas que ela usa pra tudo. Sim. Tá? O pessoal fala, a natureza ela é sábia, ela é criativa. Ela não é, ela é até burra. Você vê um monte de soluções da natureza que elas são estúpidas. Só que a natureza tá aí há quase 15 bilhões de anos tentando. Então ela teve muito tempo para aprender. E tudo que ela fez com as mesmas ferramentas básicas. Se você conhece as ferramentas básicas, você faz tudo. Sim. E o curioso é que as pessoas não querem estudar o básico. Uma vez um garoto chegou para mim e ficou sabendo que eu era engenheiro, já me conhecia até um garoto jovem. E ele chegou assim para mim e falou assim, pô, eu gosto de engenharia, de física e tal. Eu acabei de ler um livro sobre buracos negros. E eu tenho uma coisa que eu tenho que aprender. Vamos chamar o Sacani. Chamar ele, eu já conversei com ele, gente boa. E eu tenho um problema, eu sou muito professor e às vezes eu bato muito, assim. Eu tenho que ser mais suave, eu não consigo ser suave, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, eu acabei de ler um livro sobre buracos negros. Eu falei assim, bacana. Eu falei assim, se eu te der a distância que um carro percorreu, se eu te der a distância que o carro percorreu e o tempo que ele levou pra percorrer essa distância, você consegue achar a velocidade média? Aí ele pensou assim e falou assim, não. Falei, então essa é uma das coisas mais básicas da física. Falei assim, o básico você não tá sabendo e você tá estudando buraco negro. Começa do básico. Né? Aí eu falei pra ele, me define buraco negro. E ele não sabia. Eu falei, você não vai entender. Então as pessoas, elas gostam do sofisticado. Ela quer saber sobre o buraco negro. A gente vai ter um eclipse da Lua agora, é março, né? A gente vai ter um eclipse da Lua, as pessoas querem saber o sofisticado. E não estuda o básico. E o segredo tá no básico. E isso serve pra tudo. Quando eu entrei na artes marciais, eu treino com o mestre Geraldo de Oliveira. Não tô treinando desde o começo do meu doutorado. Mas treinava com o mestre Geraldo de Oliveira Júnior. A gente aprende as coisas mais sofisticadas da arte marcial. E ele sempre fala, gente, na hora do pega pra capar, se acontecer uma crise, sabe o que resolve? O feijão com arroz, o básico. Exatamente. É isso que resolve. É o feijão com arroz, até inclusive nos investimentos. É o feijão com arroz. Exatamente. Gente, muita sabedoria. Eu aprendi muito. Tem muitas coisas aqui que você falou, Léo, que eu não sabia. Legal. E aprendi. E sei que as pessoas também adoram você, acompanham você, aprenderam muito. Deixa suas redes sociais pro pessoal te encontrar. No telefone não vai deixar, tá bom, turma? E eu queria te agradecer por vir aqui, tirar seu tempo. Aqui é sua casa. Espero que você venha 2, 3, 4, 5 vezes. E fala um pouquinho pro pessoal. Hoje é só você quer conhecer. É seu irmão, né? O André tá com virose, né, tadinho? Eu queria muito te conhecer. Mas o Andrezinho em breve... Vamos vir. Quando o André vier, a gente de novo vai chamar o Léo. Com certeza. Onde o pessoal te acha? Então, como eu falei, primeiro, deixa eu agradecer até, porque ontem... Claro, fica à vontade. Ontem foi meu aniversário. Ah, parabéns. Olha, pessoal, escreve aqui embaixo, parabéns, Léo, aqui no vídeo. De peixes, é o melhor signo que tem. E já dá o like, né, Léo? Já dá o like no vídeo, por favor. Turma, dá o like de aniversário. Like de aniversário e parabéns, Léo. Sejam educados, hein? Eu quero agradecer que foi, assim, uma centena de pessoas me dando parabéns aí nas redes sociais. Então, obrigado a todo mundo que perdeu um pouco do seu tempo pra me dar parabéns. Eu agradeço demais a você. E o pessoal que ainda não me acompanha, tanto no Instagram como no Twitter,
CJBR em Giléu. CJBR em Giléu. Obrigado mesmo, obrigado. Eu que te pelo agradeço. convite, foi um Aqui é grande sua prazer. casa quando quiser. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembra sempre, dá aquele like, vem aqui, se inscreve no canal. A gente vem aqui pra vocês, pra trazer o máximo de conhecimento possível, tá bom? Um beijo, sempre falo. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo episódio.